Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Larissa, Bianca, Andréia. Deixa eu ver mais quem tá aí. Lorena, Elvani, Luciano, Samara, Laudenir, acho que sim. Boa noite a todos. Espero que tenham tido uma ótima semana. E estamos aí de novo, né, pessoal? Vamos aí, aqui chovendo, onde eu tô, na localidade que eu tô aqui, em Portão, Rio Grande do Sul. Que aí onde vocês estão também deve estar uma chuvinha, né? Boa noite a todos aí que estão chegando, os alunos que estão junto com a gente também na sala. E vamos para mais uma aula. Agora, na verdade, a Boa nossa noite, primeira. professor. Boa noite, Luciano, tudo bem? Lorena, boa noite. E a gente vai iniciar aqui com a nossa aula. Aqui então a gente vai, coloquei desenvolvimento ali, orçamento empresarial, da onde a gente vai parar aqui um slidezinho de conhecimentos. No meu slide a gente tem a primeira figura da apostila, orçamento empresarial. Então, o que a gente vai ver nesse primeiro tópico aí? São as organizações do orçamento empresarial, como eles se organizam por setores, livro-ponto. A gente vai ver várias coisas que estão dentro do recorrer de uma empresa, o que eles vão fazer no desenvolvimento. Então, nessa unidade 1, nós vamos conhecer quais os aspectos que envolvem a utilização do orçamento, a importância do controle orçamentário, seus limites, até onde ela vai, a comunicação, a criação dos cenários, são vários cenários vocês vão ver ao decorrer, e o perfil desse profissional, que geralmente é uma gerência maior, fica mais envolvida no controle orçamentário, mas ele pertence a toda a logística da empresa. E o estudo de caso de um orçamento de vendas de uma empresa, que a gente vai ver aqui, para poder melhorar a nossa compreensão. Quando falamos então de orçamentos, a gente pode perguntar qual é a sua verdadeira utilidade, para que ele serve, se é viável implantar um sistema orçamentário na empresa, ou qual é o retorno que essas informações pode trazer de melhoria, que pode fornecer para os gestores tomarem uma decisão, e ainda a gente pode ver qual é o custo financeiro para o treinamento de pessoal para poder fazer essa implementação dentro da empresa. Se não tiver profissionais bem preparados e treinados, não adianta nada ter um planejamento lindo, maravilhoso, mas que ele não venha ao encontro da realidade da empresa. Por quê? Não vai conseguir avançar. A gente vai ter que ter em mente, no pensamento, que o sistema de controle orçamentário ele precisa ser bem claro, bem enxuto, objetivo, que corresponde às necessidades dessa organização ou da empresa. Ele deve passar por um processo de modelagem conforme a realidade da empresa para melhor adequar a estrutura da organização e também, lógico, da empresa, dos seus setores e os outros que vão vir ao seu decorrer. Mas a gente encontra diversos problemas, mas o principal, um dos problemas, é a falta desse profissional qualificado, treinado para poder fazer essa gestão de orçamento. Então, no Brasil, como em outros países também, eles encontram bastante a falta de pessoas habilitadas com conhecimento para poder gerir dentro desse sistema orçamentário da empresa. Um pouco complexo, né? Como vocês vão ver ao decorrer dessa apostila. Algumas empresas também elas têm até a parte da dúvida, né? Se realmente é eficiente esse método, se ele funciona ou não funciona. Não são todas as empresas que utilizam, mesmo porque não encontram profissionais muitas vezes qualificados para fazer esse plano orçamentário. O que seria o plano orçamentário? É o plano geral da empresa, a parte de logística, a parte de finanças, a parte de estrutura, você vai planejar para o próximo ano, saber qual é o mês que rende mais, rende menos. Vocês vão ver aí ao decorrer que ele abrange bastante partes na empresa ao decorrer do ano. E ainda para a contabilidade ele é muito importante. Então, o plano orçamentário ele auxilia o gestor, ele tem esse objetivo de auxiliar o gestor para ele perceber o que ocorre no mercado. Por exemplo, a oscilação da moeda que a gente está tendo, que pode afetar o orçamento da empresa. Por exemplo, quem está acostumado a comprar em dólar, a moeda tem essa oscilação. O mercado também pode ser o quê? A oscilação de compra de um determinado produto que a empresa produz. O mercado pode mudar um pouco a sua escolha, porque quem manda no final é o cliente que manda na produção da empresa. Quase todas as indústrias ela tem o objetivo de vender para o comércio. O comércio, por sua vez, tem a possibilidade de vender para o cliente final.
Porém, se o cliente final não estiver adquirindo essa mercadoria ou esse produto, a indústria também vai ter que fazer manobras para não encalhar a produção dela e ela poder fazer uma renovação ou tomar uma atitude antes que fique com o produto estocado e achando que está vendendo lá na ponta final e ainda não está. Então, esse orçamento serve não só para a empresa externa, mas também externamente, para ele poder tomar decisões. Então, o gestor ele tem que ver o macro, todo o montante que ocorre no mercado, não somente o do setor dela, mas o que está no mercado em geral, a concorrência e outros parâmetros. Depois, no subgrupo, a gente tem ali no tópico 3, dentro do subgrupo, e a gente vai ter ali os limites para a elaboração dos orçamentos. O que a gente vai encontrar dentro desse parâmetro? Os orçamentos são baseados, você vai ter uma ideia do que é. Você não tem o valor certo ou a produção certa que vai ocorrer, que todo mundo vai comprar X no mês tal. Porque pode haver aí várias expectativas de você fazer aquela venda ou aquela quantidade de produto você olhando ano anterior, mas pode dar alguma zebra, estimações, né? Vamos dizer assim, do mercado. Por exemplo, antes da pandemia, todas as empresas estavam ali, tudo certinho, tudo redondinho, tranquilo, já tinham uma ideia de quanto que eles iam fabricar no próximo ano, e a parte de vendas, qual era a quantidade. Quando deu a pandemia, foi tudo por água abaixo. E elas tiveram que modificar muito seus orçamentos, as suas projeções ao decorrer desses 2 anos de pandemia. Então, como vocês podem ver, ele estima a venda para o outro ano, mas não que ela é certa. Você vai ter uma estimativa para você poder fazer a programação de quantos funcionários contratar, de quanto de estoque eu vou ter a esse produto, de quanto de matéria-prima eu tenho que reservar com meus fornecedores. Não devemos ser seguidos rigidamente, com certeza. Você não pode ter pessoal que fica, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o mercado. Você tem uma grande distribuidora e ela tem, vamos dizer, uma boa fatia do mercado de poder de compra. E outras empresas do mesmo setor, ela já não tem tanto poder de mercado de compras. Então, ela segue o preço daquela distribuidora. Por quê? Ela ali já tem toda a sua margem, coisa e tal. Então, para eles não ficarem muito abaixo e continuar tendo cliente, não perder totalmente o cliente, eles vão ver a margem de lucro baseando sobre essa distribuidora. Então, eles acabam seguindo o preço dessa maior, mas elas não devem ser seguidas rigidamente. Ela tem que colocar ali um parâmetro. Por exemplo, postos de gasolina, eles não têm uma tabela fixa que todos os postos têm que ter o preço igual um ao outro. Eles vão seguir mais ou menos o segmento da região. E aí eles vão botar um preço, sei lá, 10 centavos a mais, 10 centavos a menos, e aí eles vão ficar no patamar. Se eles colocarem alto demais, eles vão perder cliente. Porque as informações sofrem alterações ao percorrer desse percurso, né, de valores de preço, de mercado, de cliente, que pode exigir correções ao longo dos anos, dependendo ou dos anos, ou do momento, ou do mês, ou de qualquer virada da moeda. Como a gente está vendo o que pode sofrer correções agora, é o preço diesel, que teve um aumento hoje, ontem, se eu não me engano, e ele já vai ser repassado para as distribuidoras, só que os postos de gasolina do mundo já estão aproveitando e já estão aumentando ele antes de chegar na bomba. Por quê? Eles já estão vendo aí o preço que eles estão acompanhando alguém e aí eles aumentam abaixo conforme esse nível. Quem tiver um estoque, naturalmente, já vai ter um lucro, que ele já vai vender com preço um pouco maior. Porém, ele ainda corre o risco de perder clientes, porque o outro pode manter o custo padrão que ele tem até o fim do estoque que ele tem no preço antigo. Só quando for repassado para a bomba mesmo que ele aumenta. Então, tem estratégias. Aí o posto de gasolina vai ter que ver a localização, o tipo de cliente que ele tem para poder equilibrar. Então, a gente ainda pode ver aí que as empresas que não possuem nenhum tipo dessas ferramentas orçamentárias, elas podem desaparecer, elas podem sumir do mercado. Porque se você não conseguir acompanhar, principalmente com a tecnologia, que para você fazer isso aqui, ferramenta orçamentária, é lógico que você precisa da tecnologia. Pô, mas é só a tecnologia que está tudo certo? Claro que não. Além disso, você precisa ter as pessoas qualificadas para que possa fazer um bom orçamento e assim fazer uma economia em alguns outros setores para que a empresa, a indústria, qualquer uma dessa consiga
deixar o valor do produto final com uma margem de lucro, mas com preço atraente. Elas têm que dar uma olhada como que está a parte da empresa, como é que ela está com a concorrência, como é que está o valor dos produtos dela, para ver se ela tem que implantar ferramentas orçamentárias ou não. É claro que sim, mas algumas delas têm outros tipos de ferramentas que também, de certa forma, funcionam. Então, o plano orçamentário ele vai muito além da elaboração de um plano para redução de custo de pessoas, ou ainda de substituir o papel do administrador. Alguns têm a ideia que ela serve para isso, e não é para isso. Ela pode também servir para isso, mas o principal dela não é isso, não é diminuir pessoas. Mesmo porque, se não houver pessoas, nada adianta elaborar aí um excelente plano orçamentário. Não é possível, sem pessoas, não é possível administrar negócio, empresa ou empreendimento. A necessidade de pessoas continua. Por esse motivo, que os profissionais devem passar por um constante trabalho de treinamento, de formação, atualização, eles ficarem aptos a formularem aí previsões razoavelmente corretas, ou seja, terem já pensar na frente. Ele deve ser uma preocupação permanente da empresa, de sempre atualizando os funcionários, atualizando as suas máquinas, os seus produtos, pesquisando matéria-prima com outros fornecedores e assim tentando enxugar o máximo possível de despesas, talvez até montar uma filial perto de alguma indústria que forneça o material para eles, para que não precisa obter um estoque, e sim comprar conforme for a produção. Trabalha com o estoque da indústria, não com o da empresa. Então tem algumas empresas também que têm uma estratégia muito semelhante. Para quem conhece aí a Rondon, aqui em Caxias do Sul, a estratégia deles funciona que é uma beleza, porque muitas das indústrias que eles compravam de São Paulo, eles entraram em acordo para que elas montassem uma filial em Caxias. E aonde eram essas filiais deles? Do lado, em volta, ao redor da fábrica de caminhões, da Rondon. Da Rondon não precisava ter estoque. Ele trabalhava com o estoque diretamente da indústria através de suas filiais. Tudo uma questão de negócio, de empresas poderem ter, do gestor ter uma visão e assim ter uma barganha interessante, onde fique bom para os dois. Aqui ainda das atualizações que a gente estava vendo, deve ser uma preocupação permanente da empresa, como eu já tinha falado, e ela pode estimar investir em cursos para os funcionários, ajudar na faculdade, igual que vocês estão fazendo, ainda pode investir em palestras com novo produto ou novo segmento que esteja funcionando em algum outro local, ou a mostra de um produto novo, e treinar o pessoal para isso. E ainda o mais interessante, que atrai e ajuda bastante a incentivar os funcionários, que é uma boa remuneração, compatível com o valor de mercado realmente, e não abaixo, né? Por exemplo, os professores, por exemplo, é um exemplo que é do meu segmento, eu posso falar com clareza, a gente sabe que o salário está defasado. Mesmo que a gente teve um aumento, quem trabalha no Estado agora, mesmo assim está bem defasado se você for comparar com outros países. Por isso que a gente está aí com a defasagem de profissionais tão grande, porque não é mais interessante a galera ir para esse segmento de lecionar, porque na indústria você trabalha, sei lá, de 9 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta. Eu sei que nem todos seguem exatamente esse horário, mas no geral é isso, e ganha talvez até o dobro de um professor, para vocês terem uma ideia. Importante para que os profissionais continuem estudando e se formando na área é a boa remuneração, ser atrativo e compensador para o funcionário, que o resultado também é compensador para as empresas. Então é importante realizar constantes revisões e adaptações. Por exemplo, você pode adaptar um funcionário em outras funções, ele ser multiuso, não ser exclusivamente só especialista em uma área, orçamento, fazer um ajuste se necessário, investimentos, comprar uma quantia maior de produtos para poder comprar ele num valor menor, principalmente de matéria-prima, né? Geralmente, esses orçamentos ele é válido, eles fazem durante um ano, a projeção às indústrias de um ano, saber quanto que eles precisam dentro desse segmento, ter uma elaboração de orçamento. Como vocês estão vendo na imagem aí no fundo, a gente tem aí o que ele precisa para poder criar um orçamento. Então ele tem que entender como a venda funciona, qual é o seu público,
qual é a sua região, qual é o valor de mercado, dados históricos das vendas durante o ano, para ele saber qual mês do ano vende melhor, que ele tem que fazer um investimento maior, informações que expliquem o comportamento do consumidor, por exemplo, datas especiais, Dia das Mães, aniversário. Aniversário não dá muito para ver no geral, mas Dia das Mães, dos pais, das crianças, dependendo do segmento, isso também ajuda a alavancar aí as vendas. Natal, Ano Novo, tem algumas datas também que eles têm que frear um pouco. Por exemplo, de anos festivos, janeiro, a maioria das pessoas que talvez sejam seus consumidores tiram férias nessa época. Isso quer dizer o quê? A venda vai ter uma redução, porque ele também tem que dar férias para os seus funcionários. Então, isso também está dentro desse planejamento. Então, tratamento estatístico dos dados de vendas e outras variáveis, que engloba todas essas que a gente falou aí agora, informações de conjunturas econômicas, que são a moeda, como é que está funcionando lá fora. Agora a gente está tendo aí alguns aumentos de gás, de combustível em geral e de alguns alimentos importados por causa dessa guerra da Rússia. Então ela influencia na moeda e também na barganha de importação e exportação. Decisões das áreas comerciais, isso depende bastante, que ela decide o preço de mercado e também de venda, as despesas com os vendedores, que a gente já vai falar sobre isso mais adiante. Vamos ver aqui informações dos clientes, saber o que interessa os clientes, entender como que está o pensamento do cliente desse seu produto que você trabalha, informações dos concorrentes, primordial você tá por dentro quais são as aplicabilidades que a concorrência está fazendo, principalmente na área de marketing, para poder lançar e colocar o produto deles no mercado. Então vocês podem fazer aquela arte do copiar, ver algo que está funcionando da concorrência, você copia aquele modelo e vai adaptar ele para a sua realidade. Informações do concorrente é muito importante. Revisão e previsão. Por quê? Previsão. Porque você tem que ter uma ideia já ali anual, com os anos que passaram, para você saber qual ano você tem que ter um estoque maior de matéria-prima para que você possa aumentar a sua produção e não deixar faltar para o seu mercado, para os seus clientes. Porque se faltar, o que acontece? Eles vão ir para a concorrência, eles vão comprar de um concorrente. Então você não pode deixar isso acontecer. O gestor tem que ter uma visão mais à frente. E a previsão de vendas, que é tudo que a gente falou aí agora nesse contexto. Então a gente deu aí um resumão que ajuda a gente a se orientar, entender um pouco como funciona esse segmento. Aqui a gente vai ter um UNI. Lembre-se, os resultados alcançados é uma aproximação do que foi previsto. As variações ocorridas entre o orçado ou realizado devem ser analisadas e avaliadas em reuniões departamentais. Isso quer dizer o quê? Que não é somente um núcleo da empresa que vai fazer essa discussão de como que vai funcionar a programação do produto, não. Eles vão ter que ter uma reunião geralmente com todos os gestores e também com os supervisores do setor, os administradores, para eles poderem chegar num contexto. Porque quem realmente sabe da produção daquele setor é quem é o administrador daquele setor, o supervisor. Então é muito importante que ele esteja presente nessa reunião, porque ele vai poder falar com mais claridade o tipo de produto que geralmente está faltando sempre, está dando problema, difícil de encontrar. Através dessas informações todas, eles conseguem ter aí uma previsão do que eles precisam realmente ter um mínimo de estoque, por exemplo, para fazer o giro. O orçamento ele é o quê? Flexível. Ele pode modificar conforme a realidade. É uma previsão que a pessoa faz no papel para ele ter uma ideia de como ele vai trabalhar no ano seguinte. Significa facilidade de adequações à realidade do mercado. Os números apresentados no plano orçamentário nunca são exatos. O próprio nome já diz do orçamento que ele é estimativa, algo que se deseja atingir. É lógico que a empresa ela sempre está colocando ali metas. E as metas, se vocês observarem, elas sempre aumentam um pouquinho. Quer dizer, aquele grupo conseguiu bater a meta, pô, beleza, vamos forçar mais um pouquinho para que a gente consiga produzir com a mesma quantidade de pessoas um pouco a mais. É isso geralmente que eles fazem na agricultura. A terra não consegue produzir a cada ano que passa mais quantidade, mesma quantidade plantada, eles conseguem produzir mais. Então, com as indústrias não é diferente.
eles tentam com a mesma quantidade de pessoas produzirem mais. Mas como a agricultura consegue produzir mais? Com insumos diferentes. Assim eles vão conseguindo modificar com as sementes e aí eles conseguem com a mesma terra produzir mais. E comparando com as indústrias, é a mesma coisa. Se ele treinar mais os funcionários e investindo mais em tecnologia, a mesma quantidade de pessoas eles conseguem também produzir e render mais. Para ver ali se eles conseguem atingir e até ultrapassar a meta anual um pouquinho mais. Então vamos observar as informações nas áreas de vendas que deverão ser discutidas na reunião de previsões, como a gente viu já no quadro anterior azul que estava aí atrás, que ela está se referindo dos dados da variáveis, que é as condições do mercado, os novos produtos, a concorrência que a gente falou, o incentivo do governo, principalmente, COFINS, tributação, e a gente vai ver que a parte da contabilidade é muito importante para isso, para ver o enquadramento da empresa, para fazer uma redução de tributos. Dados históricos, por exemplo, dos anos anteriores, permite visualizar os cenários passados, o que ocorreu. Agora, na pandemia, ela não vai ser muito parâmetro, mas dos anos anteriores eles já conseguem ter uma ideia, também somada à quantidade de clientes. Assim, planejar o futuro. Então, ainda pode ocorrer algumas falhas ou sucessos. Então, como a gente viu, as falhas são a previsão do coronavírus, ninguém tinha essa previsão. Então, aconteceu muitas falhas em alguns orçamentos das empresas. Exatamente por isso, porque não tinha como prever. E também alguns sucessos do que pode ser aproveitado de um ano para o outro, que deu certo. Então, próximo ao próximo período. Informações que expliquem atípicas que teve o coronavírus. Por meio de tendência também pode ser modificado. A moda do momento, quem trabalha com a área, com segmentos de vestuário, sabe que todo ano ele muda a moda e depois ela acaba retornando a anos seguintes. Então, dependendo do contexto da moda, pode mudar a cor, o estilo, o modelo. Então, a empresa também tem que ficar antenada em feiras, participação de feiras, em lançamentos, para que também eles consigam entrar no mercado junto. Então, empresas, elas são formadas por pessoas que têm expectativas e frustrações e realizações. Então, se uma empresa não focar no seu funcionário, pensar só no lucro da empresa, ela também vai ter uma perda muito grande. Porque se o funcionário ele não está sendo bem estimulado com melhores salários ou com metas, e ser as metas com gratificações, com bônus, o funcionário vai falar, para que eu vou me esforçar para trabalhar mais se o salário é o mesmo se eu não me esforçar? Agora, por isso que as metas existem. E por que as metas geralmente não é feita unitário? Ela é geralmente feita com um grupo de pessoas, para que o incentivo seja melhor. O gestor, geralmente, ele foca dentro de um funcionário que é meio líder, o gestor já tem essa visão, e a partir desse líder que os outros acabam seguindo as pessoas. Nem todas as pessoas eles seguem exatamente o gestor, ou o supervisor, ou administrador daquele setor. Geralmente, eles seguem até outro colega de trabalho, outro profissional, que acaba incentivando o restante. Então, também isso é uma, vamos dizer, estratégia que o gestor pode utilizar. Então, através de vários benefícios. Por que as empresas, muitas empresas também, elas eliminaram essa questão do funcionário chegar 5 minutos atrasado, 10 minutos atrasado? Por quê? Tem o bônus. Se você chegar ali atrasado, botar o dedão lá e no final do mês você tiver 5 minutos atrasado, você não ganha lá a sua... Alguém pode colaborar comigo aí? Como é que se chama? Bolsa Alimentação lá? Esqueci o nome. De alimentação. Cesta básica? A cesta básica, perfeito. Então, não sei se a empresa de vocês trabalha com isso, mas geralmente as empresas têm esse controle que também já faz parte. Para eles não perderem horas dos funcionários e os funcionários ficarem incentivarem a chegar na hora, tem isso também. Se ele não bate ali a hora, o dedo sempre no dia certo, a hora de entrada e de saída, e nem pode chegar antes, né? Porque senão aí tem que pagar hora extra. A empresa dá esse benefício. Então, para o funcionário não perder, é um incentivo que está além do salário dele. Então, isso também é interessante. O gestor também pode trabalhar dentro disso. Que em relação aos orçamentos não é diferente. Dentro dessa parte de frustrações, ele deve ser aceito pelos gestores, com certeza, o orçamento. Se os gestores não tiverem com um acordo, eles podem realmente discutir e chegar bom para todo mundo. Por quê? Os gestores, por exemplo, eles podem esconder alguma coisa de um outro setor que pode se achar prejudicado.
ou os responsáveis de cada área também tem que entrar num acordo, por isso que eu falei que essa reunião que eles fazem não é só para o administrador lá em cima. Eles pegam toda a parte administrativa, não somente do geral da empresa, mas como dos gestores. Para que seja implantado e executado com sucesso o planejamento, eles precisam dessa reunião e todo mundo ter um acordo em comum para que funcione. Porque se tiver só, por exemplo, eu vou chamar só um setor, o setor lá do comercial pode ficar chateado, o do almoxarifado, de chão de fábrica, até outros de peça pode ficar chateado porque só chamaram para a reunião o setor financeiro. Parte de compras, por exemplo, setor de compras podem ficar chateado porque não, eu peço uma compra, faço um orçamento e mando para eles aprovarem, eles me aprovam, sei lá, 5 horas depois. Então, se todo mundo estiver junto na reunião, todo mundo vai falar a mesma língua. Não vai ficar, aparentemente, achando que um setor manda no outro, entende? Por exemplo, não, quem manda aqui é o setor financeiro, porque lá na parte comercial a gente não tem voz ativa para finalizar uma compra. Às vezes a gente faz ali um pedido, lá eles estão pedindo na fábrica de 5 parafusos que faltou para montar um forno, ainda lá o financeiro não aprovou a compra. Então tá todo mundo parado por causa do financeiro. Então pode ter essas mincuinhas aí. Então, para não ter isso, é importante que todos tenham essa reunião juntos. Quem faz os orçamentos? A gente tem aqui várias ações de pensamentos, mas já vimos que o sistema da empresa, todas as áreas possuem essa conexão entre si. O resultado final é um somatório de todos os departamentos envolvidos da empresa. Então, não é uma pessoa que fica responsável. Talvez ela fique responsável em montar, mas o pensamento de todos estão envolvidos dentro desse orçamento. E, claro, os seus funcionários, porque eles é que trabalham realmente fazendo a produção. Muito importante ouvir eles, porque eles é o que finalizam o que a indústria confecciona e, por sua vez, o que vai trazer o ativo para dentro da empresa. A participação do funcionário também é muito gratificante, que geralmente a coordenação do processo orçamentário fica ao encargo de um dos executivos de primeira linha, que são da área de finanças, tesoureiro ou o controller. Em alguns casos, cria-se a função específica para coordenador de orçamentos ou diretor de gerente, quem assume nesse caso, e existem empresas que constituem a comissão de orçamentos, que normalmente é composta por um coordenador de orçamentos e o presidente da empresa e mais alguns poucos executivos de primeiro escalão administrativo. Mas para eles formarem esse orçamento, primeiro eles têm que ter essa reunião com toda a galera. Aí depois que eles vão fazer várias anotações, esse outro grupo mais seleto que vão ali descrever, desenvolver e fazer o planejamento anual. Não adianta nomear alguém para as funções de controle orçamentário que se esse profissional não tiver uma posição, por exemplo, de liderança dentro de cada setor ou dentro da empresa. Lembra que eu falei das micuinhas lá de um setor para o outro? Então tem que ter essa parte aí de liderança, descobrir quem é o líder. Ou se você for aí uma empresa por colocar algum gerente, escalar algum gerente, porque o gerente atual ele recebeu uma promoção para trabalhar numa filial e eu tenho que colocar um outro gerente. Então, de vez eu contratar um gerente de fora, eu vou nomear alguém que está trabalhando dentro da empresa, que já conhece o meu produto, que já conhece as pessoas, já conhece a logística toda da empresa. E é mais fácil, o investimento de já sair trabalhando é muito maior, é muito mais lucrativo para a empresa do que contratar um de fora, geralmente. Mas para isso, o outro gestor que vai fazer essa parte geralmente de RH, ali junto com o pessoal de RH, de recursos humanos, ele precisa, lógico, de cara já ver quem é o líder da turma, da equipe, que tem ali a parte de liderança. Então, por isso que eu digo que o pessoal também, quando gestor, ele já tem que ter isso anotado. Se ele tem já uma visão de ir para uma filial, de sair da empresa ou de ir para um outro setor, alguém para substituí-lo. Hoje não é negócio ser dono do saber. Hoje não. Hoje as empresas dão uma ênfase para quem passa as informações, para quem ensina e treina outras pessoas. Então mudou um pouco a visão dessa parte de gestão. O cara tem que treinar alguém para ser o substituto dele. Por que motivo? Porque ele também almeja outro cargo melhor, igual nós como entramos na empresa. Por que a gente está estudando? Nós estamos estudando almejar maiores salários, um melhor cargo, ou sei lá,
abrir uma empresa ou qualquer outra coisa nesse segmento, mas é por uma melhora. Ou intelectualmente, tem que ter cuidado para quem escolher, nesse caso que a gente já viu, que pode gerar aí entre confusão aí dos funcionários, entre gerar ciúmes, ressentimentos e outras reações bastante negativas dentro de um setor, pode atrapalhar na produção ou, se não, no rendimento do negócio. Então, algumas pessoas não entendem compartilhar as informações é importante para o desenvolvimento da empresa. Então, é importante o gestor e também a área administrativa, os coordenadores, perceberem isso, ter uma visão diferenciada, que a troca de informação enriquece. Caso alguém falte em algum setor, o outro sabe o que fazer. Agora, por algum motivo, uma pessoa sofreu um acidente, tem outra pessoa para operar aquela máquina porque ela nunca ensinou para ninguém como que opera aquela máquina. Até treinar uma pessoa novamente, olha só que prejuízo a empresa vai tomar. Isso aí é uma ideia para a gente pensar. Depois a gente tem aí o subtópico 5, ele diz ali, comunicações para elaboração dos orçamentos. Então, falamos de que nesse caso aqui? Falamos em comunicação. Que importância tem a comunicação? O profissional envolvido deve estar preparado para comunicar todas as informações nos demais gestores ou os demais setores, ter habilidades, convencimento, principalmente, né, de comunicação entre os usuários ou seus colegas de trabalho dentro do seu setor, saber passar informações e não mandar, são fatores importantes para o sucesso, importantíssimo, né, para o sucesso aí da empresa, é a parte da comunicação. Então, a pessoa que está trabalhando no setor, ela diz muito sobre a evolução do funcionário, se incentiva ele ou não a produzir, a segui-lo e não a obedecer. Visões diferentes. Outro fator importante também é a segurança e a confiabilidade das informações, para que você não passe informações, por exemplo, desnecessárias para algumas pessoas. Somente passe informações que realmente sejam necessárias para a evolução daquele setor. Porque o que pode ocorrer? Você pode passar, por exemplo, um segredo de uma fórmula dentro de uma empresa, aonde você tem um funcionário que está com uma visão de ir para uma concorrência. E ele acaba levando essa fórmula, essa ideia, para outra empresa junto, porque ele vai ter ali, sei lá, R$ 500 de aumento no salário, e ele acaba indo e levando toda a fórmula que a empresa gastou, sei lá, milhões, talvez, para poder chegar naquele contexto, ou muito conhecimento, muitos dias de treinamento, ou muitas palestras para poder chegar dentro daquele contexto ou dentro daquele segmento para reduzir as despesas. Aí chega o funcionário, ficou sabendo de tudo e de repente sai da empresa. Então também tem que ter essa estratégia para que isso não ocorra. Passar as informações é muito importante, mas tem que saber o que passar para quem passar no momento certo. Então as respostas podem não vir ao encontro das necessidades dessas informações. Exemplo aí que a gente pode dar na área financeira, você pode aí se perguntar se o aumento das vendas de um produto, você está perguntando para a área financeira. Aí você chega lá e vai perguntar lá. Se aumentar as vendas de um tal produto, o resultado final melhora ou piora? Pô, será que esse setor está habilitado a responder essa pergunta? Ou seria ainda melhor o setor de vendas? Então também a gente tem que ter alguém preparado, algum coordenador, para poder fazer as perguntas certas para as pessoas certas. Não adianta nada você estar perguntando para uma pessoa que ela não vai somar no seu conhecimento. Então, vê qual é o setor, vê quem trabalha com essa área e vai lá e troca uma ideia, senta, faz uma reunião, um coffee break ali. Pô, a pessoa vai te dar uma aula sobre aquilo que ela faz. Aí você vai ter uma informação concreta para que você possa elaborar lá no seu orçamento. E não perguntar para um outro setor onde você tem mais afinidade. Porque a afinidade, nesse caso, ele não conta. O que conta é o conhecimento. Então, não importa o que essa pessoa é, se ela é lá do chão de fábrica ou se ela é da área administrativa. Mas da área administrativa ela domina o chão de fábrica? Claro que não. Ela domina a área administrativa. Muitas vezes eles nem sabem a quantidade de máquinas que tem ou nem como ligar a máquina, porque não é a área deles. Então não adianta perguntar para eles. Estão conseguindo entender aí o raciocínio, acompanhando, né? Então a comunicação deve ser clara. A definição do que comunicar, na hora ou com quem, ouvir as pessoas em termos de necessidades e utilidade das informações, para que você vai querer esse tipo de informação, vai usar em que segmento, ou ela serve para que tomada de decisão, quais são as disponibilidades dessas informações, se ela além de área
da empresa, eu consigo encontrar ela também na internet ou em cursos? Eu preciso estar toda hora perguntando para todo mundo dentro da empresa, ou eu consigo ser um pouco autodidata e eu mesmo ir atrás das informações? Alguns setores, principalmente quem trabalha na área da informática, ou da informática do administrativo, ou da área de vendas, quem trabalha mais interno ali na área mais computacional, vamos dizer assim, pode ter aí um exemplo. Pô, quebrou, deixa eu ver, o computador não está ligando. Aí o que a pessoa vai fazer? Ela vai parar o serviço dela, porque não é a área dela, para poder acionar a área do TI para vir lá olhar o computador dela. Pô, mas antes disso ela não podia, não é a profissão dela, mas ela não podia olhar o computador atrás se o cabo desconectou, ou sem querer estava com o pé lá embaixo e tirou o fio, ou alguma coisa nesse segmento que não precisa deslocar um outro setor e ela ficar parada uma meia hora esperando o cara vir e dar uma olhada e resolver o problema, que seria tão prático. Algumas informações, será que o Google não responderia essa pessoa? Também é algo que a gente tem que ver com o treinamento do nosso pessoal, dos nossos funcionários, que às vezes pode ser resolvido e a empresa ali ter meia hora, um funcionário parado, e o próprio funcionário poderia consertar aquilo ali em 2 tempos e assim eliminar o trabalho de um outro setor. Ele tenha que parar para poder te ajudar. São informações disponíveis, as pessoas têm que saber, às vezes ser um pouco autodidata, tentar resolver. Aí se realmente não conseguir, aí aciona um outro setor, né? Relatórios gerenciais estão disponíveis para alguns setores poderem tomar decisões mensalmente ou diariamente. Por exemplo, para quem é interessante olhar a parte dos relatórios, a área de vendas, por exemplo, quer ver ali um relatório do dia, como foi as vendas, ou quinzenal, se ele está alcançando, está próximo de alcançar a meta, quanto que falta para ele poder vestir mais a camisa, ou se não fazer uma pressão melhor com os outros funcionários. Ainda pode ser um setor administrativo. Ah, galera, a gente está longe de alcançar a parte das vendas, porque lá o setor de produção não está dando conta de produzir o que está sendo vendido. Esses relatórios é muito importante para que as pessoas possam modificar. Por exemplo, por que o pessoal da produção não está conseguindo produzir? Vamos lá ver qual é o problema. Lá no relatório eles já conseguem ver que o problema é o fornecedor que não entregou uma certa componente da matéria-prima para poder finalizar os pedidos. Então pode ver que aí já vem o setor de compras. O que está acontecendo com o setor de compras? Entrei em contato com a empresa e aconteceu um acidente lá e coisa e tal, não vão poder nos fornecer em tempo hábil. Ele já vai ter que ter no seu relatório uma outra lista de fornecedores, que é aquela que a gente não fica preso a um só, que é as alternativas para poder resolver e a empresa não entrar num colapso total. Então, os relatórios, ela tem que estar para as pessoas, certos setores certos, muito transparente, que o pessoal não tenha aí perdas de tempo ou para saber e ter que ir em cada setor ver isso. Os relatórios têm que entrar quase em tempo real. Então, todos os setores têm que se comunicar para que isso realmente seja fácil da coordenação dos administradores gerais consigam ver aonde está o problema rapidamente e consiga resolver com o setor. Ainda a gente tem aqui exemplos aqui, planejar, ter o planejamento das informações, permitir que as pessoas trabalhem em conjunto, esperando sempre um feedback no momento adequado. Um elogio ajuda demais. E geralmente o que acontece com nossos gestores? Quando a gente bate a meta, poucas vezes ele vai lá e dá o parabéns na galera, os gestores atual ou geral. Por quê? Para incentivar. Pô, galera, aí beleza, vocês conseguiram alcançar, mas quando dá uma zebra, ele é o primeiro a aparecer. E tem aquele tipo de gestor também que, se der certo, nós conseguimos alcançar a meta. Se der errado, vocês não conseguiram alcançar a meta. Então tudo é uma questão que a gente tem que ver, que isso também influencia, né, na visão do funcionário tem para o gestor. O gestor tem que ter essa visão para também não ficar mal visto, certo? Assim consiga entender as necessidades das informações o mais rápido possível, ou atender, nesse caso, disponibilizando não somente aí comentários das informações adicionais, mas também poder elogiar ou tratar os funcionários sempre com pontos positivos para que consigam todo mundo trabalhar bem incentivado. Temos aqui um outro divulgação das informações, mesmo que de forma parcial, não totalmente, porque pode, dependendo da realidade da empresa, pode ser bom ou não, pode contribuir para colocar os gestores a par da situação econômica,
financeira da empresa, a demora da divulgação de informações é uma queixa entre muitos gestores, porque geralmente o gestor, para ver um relatório de um outro setor, ele é bloqueado. Ele só consegue pedir informações se for através de um telefonema ou alguma pessoa do outro setor passar essa informação ou não. Ele não tem essa informação em tempo real. Mas tudo é uma questão de dar permissões dentro do software aonde que um setor consiga, se realmente for relevante, consiga tirar um relatório daquele segmento para tomar uma decisão para o outro. E é claro, quanto maior for os setores, maior for a sua responsabilidade, mais acesso você vai ter a esses relatórios para que possa tomada de decisões, principalmente quando ocorrer algo não positivo dentro da empresa, para que ela não perca nem tempo de funcionário parado e muito menos de produção. Depois a gente tem o tópico 6, o subtópico 6, que é a criação de cenários. Faz parte de um bom processo orçamentário, os cenários conforme a realidade da empresa, o plano orçamentário, que geralmente, como eu disse lá à frente, anual, e é pautado na situação imagináveis ou previsíveis. Você vai ter ali uma ideia do que vai acontecer, você já vai ter ali todo um contexto de produção, de matéria-prima para aquela produção, de logística para entregar esse produto, quais são os clientes ou os fornecedores. Então você já vai ter ali uma planilha anual e saber quanto que é o seu pedido mensal que você vai precisar ter para esse fornecedor e também as suas obrigações, que são as duplicatas a pagar e tudo mais, que a gente já vai ver ela com mais ênfase. Então aqui ainda a gente vai ter, traduzindo essa nossa fala agora, uma situação imaginável, aqui imaginária, né? Significa criar cenários que podem ocorrer dentro de um contexto. Garanto que nenhuma empresa tinha previsto como seria o cenário atual ou anterior do coronavírus. Algumas empresas, a grande maioria delas, uns 70%, acabou aí tendo uma dificuldade, quase fechando as portas, tendo que reduzir a quantidade de funcionários de produção, com certeza. Mas tem outros tipos de empresas, de segmentos, que só alavancaram. Por exemplo, empresas da área da informática. Então, eles viram aí a necessidade de trabalhar offline ou em casa, que o pessoal precisou demais trocar os seus aparelhos. Computador melhor, principalmente, teclado, microfone, webcam, teve que investir nessas áreas porque não podiam ir mais para a empresa. Então esse setor ficou muito aquecido, entende? Então para a gente ter algumas ideias aí de setores que poderiam ser aquecidos e não. Outro setor também que não é legal para ninguém, mas ele é necessário, foi o de funerária. Nunca venderam tanto caixão na vida que nem nessa pandemia desses 2 anos. É uma oportunidade de negócio? Com certeza. A área hospitalar, farmacêutica, várias outras aí que sempre com alguma crise, alguém ganha com isso. Então, algumas empresas realmente tiveram aí uma alavancagem, né? Aí, se vocês forem ver o preço da informática 3 anos atrás e comparar com hoje, o mesmo produto que você comprou há 3 anos atrás, hoje ele vai estar mais caro. E era para ser o inverso. Era para ele estar mais barato, porque veio novas tecnologias, novos lançamentos. Mas aí a galera manteve o produto lá em cima porque a venda, a procura das pessoas, dos compradores, a necessidade, faziam quem tem o produto está vendendo. Não importa o preço que o pessoal precisa. É uma necessidade. Uma leitura do ambiente de mercado, por exemplo, que é o que está ocorrendo, ou dentro desse segmento mesmo que a gente falou aqui agora, da área da informática, é uma leitura que eles fizeram geral da necessidade. Viram essa crise, que as empresas precisavam continuar trabalhando, os funcionários em casa, então eles viram essa necessidade, eles tiveram uma leitura geral do consumo e aí eles tomaram essas decisões. O ambiente do mercado geral, macro geral. O objetivo da construção dos cenários, fundamentar as ideias, né? Organizar os orçamentos que as empresas precisam. Então, o pessoal ali da tecnologia viu que precisava encomendar bem mais, ou as indústrias precisavam produzir muito mais acessórios de tecnologia para poder alcançar esses clientes e assim satisfazer os seus consumos e, obviamente, obter o lucro na empresa. Porém, o gestor ele pode observar o ambiente macro e é importante saber como o mercado está se comportando. Por exemplo, agora que a pandemia ela deu uma baixada aí praticamente 98%, todas as empresas já estão tendo aí
um olhar diferenciado. Tá vendo que o mercado está voltando a aquecer. Então o pessoal está contratando todo mundo de volta, principalmente a galera hoteleira, aí a parte de viagens. Muita gente voltou a viajar, voltou a consumir nos restaurantes, nos barzinhos, e assim o mundo está voltando à sua normalidade. Então também é um nicho de mercado. Por isso que eu falo que ele tem que ter um ambiente macro, ver uma visão geral. E aí ele consegue ter uma ideia do investimento para o próximo ano. Pô, se o pessoal está voltando, isso quer dizer o quê? A gente precisa investir em mais conhecimento, treinar mais o pessoal no atendimento, para quem trabalha com serviço, e também quem trabalha com produtos tem que ver como funciona a área do vestuário, por exemplo. Vamos voltar a investir em modas, em cores, em modelos, porque viagem se diz o quê? Roupa nova. E a galera vai dentro desse costume, a galera começa a comprar coisa e tal, para ir no aniversário, para ir no casamento, a galera quer sair, não aguenta mais essa prisão que tiveram esses 2 anos. Então, com isso, aumenta o consumo. Para quem fabrica sapato, tênis, todas essas partes, as academias vendendo roupa de ginástica. Então, tem vários modelos, ideias que a gente pode dar dentro desse contexto que a gente está falando aqui, dissertando. Informações macro também pode ser aí divulgadas na mídia, ficar de olho o que a mídia está colocando na TV, o que está sendo aquecido. Também a gente pode ver isso aonde, o que está acontecendo no mercado, através das revistas, quem trabalha com a área de vestuário, ou segmento de automóvel, ou qualquer outra coisa, vende para o seu consumidor final, trabalhando marketing. Também notícias com jornais, internet principalmente, e informações na televisão. A televisão dita muito a moda através de rádio também, pode ser alguma coisa que pode ajudar. Mas os meios são vários. Para quem é do segmento, por exemplo, de indústria, lançamento de máquinas, podem ver isso aonde? Em feiras agrícolas ou feiras de automóveis, indo nesses mercados maiores, como a gente tem aí em feiras enormes, Porto Alegre, São Paulo, para quem tem condição de ir. É importante você estar sempre junto para que você veja a tendência do mercado. Então, os dados devem ser analisados e transformados em informações que indiquem os caminhos mais prováveis a ser seguido pelo gestor, pela empresa, para que ela possa ter uma ideia macro da ideia e fazer o seu planejamento orçamentário. Já ali no subtópico 7, a gente tem premissas para a elaboração do orçamento, e a gente vai ver alguns pontos necessários para essa elaboração desse plano orçamentário. Então, o que são as premissas? São todas as coisas que antecipam. O que você antecipa. Antes de acontecer, você já está fazendo uma elaboração do orçamento para ter uma ideia e não deixar realmente confeccionar a coisa só quando o vendedor vender. Aí você fazer um pedido e mandar para o seu fornecedor para vir para a fábrica, para produzir e botar o seu produto no mercado. E até lá o cara já comprou. O consumidor ele tem pressa, ele quer tudo para ontem. Então, se você já tiver uma visão do que vai vir, o que vai ser aquecimento da compra do produto da indústria, ela já vai ter uma antecipação, fabricação de estoque para determinado produto. Então, as premissas que a gente está vendo aqui, que é algo que você antecipa, são as seguintes. A criação, por exemplo, de um setor que fique encarregado de implantar o sistema orçamentário. Depois a empresa também pode pensar num setor preparado ou que prepara todos os passos para a implantação do processo anual, como que ele vai ser, como vai ser a programação de logística, de estoque, aonde vai ser armazenado, quantas pessoas eu preciso para esse processo, para entregar esse produto, ou quantos profissionais eu preciso contratar, quais são as qualificações que esses funcionários devem ter, são variantes. Então, fazer uma reunião com os diretores, para definir quais são as metas que a empresa está elaborando, quais são seus orçamentos, quanto eles vão ter que ter em bala de agulha, ou quanto eles vão ter que financiar, que serão estabelecidos aí dentro desse contexto. Exemplos, a gente tem aí a participação do mercado, qual é a fatia que eles querem pegar dentro desse produto, olhando a concorrência, 2%, 30%, 50%, querem dominar o mercado, eles têm que dar uma olhada, qual é o poder de produção deles, o lucro que eles pretendem ter sobre as vendas, o líquido, né? Tirando aí a parte de tributos, também a retribuição de investimentos, como que eles vão fazer isso, por exemplo, recolocar ou ampliar, comprar novas máquinas, novo investimento, vários pavilhões, ou ainda assistência aos funcionários,
aumento de salário, metas, bonificações, várias coisas que atraem ao seu funcionário a produzir mais com a mesma quantidade de pessoas, ampliações das instalações, por exemplo, alugar um novo pavilhão, aumentar a sua área de produção, diminuir a sua área, por exemplo, de estoque, o que for produzido já entregar e deixar que seu estoque seja no comércio e não dentro da indústria, ou assim por diante. E também algum lançamento de um novo produto, como que você vai colocar ele no mercado, qual vai ser essa logística que você vai fazer, esse seu planejamento, qual é o produto que eu preciso tirar do mercado, porque está vencendo e eu preciso fazer uma promoção, ou sei lá, qualquer coisa assim. Então, tem alguma coisa que a empresa pode até sair um pouco no prejuízo, mas tirar aquele produto do mercado porque ele está com defeito, descobriu depois mais tarde, tem que trocar a peça, fazer alguma coisa assim nesse estilo. Posso dar um exemplo? A área de automóvel, por exemplo. De vez em quando você vê uma propaganda na televisão falando: quem comprou um carro tal, do ano tal, tem um problema X ou Y. Favor comparecer a qualquer uma de nossas agências para trocar o produto sem custo algum. E ainda acaba dando um benefício. Por quê? Aquele problema pode queimar o filme dela nas vendas. Então elas fazem isso se antecipando para retirar aquele problema do mercado, ou aquele automóvel, dar um outro. Um automóvel eles não tiram e dão outro, mas geralmente trocam a peça. É um exemplo aí que pode se enquadrar nessa nossa ideia, né? Ainda o levantamento dos dados gerais, como a economia, como que ela está rodando, se pode ter um investimento, melhor a gente parar, começar a importar mais do que exportar, começar a trabalhar mais com o mercado nacional e não com o estrangeiro. Então, tudo é uma questão de você olhar o econômico, político, como está ocorrendo. E, claro, o social, a parte econômica e social que ocorre na sociedade. Preparação dos manuais de orçamentos, como que vai funcionar em cada setor, para que um todo funcione, ou deve constar os objetivos nesse orçamento, que é o objetivo que é alcançar dentro desse orçamento, estimar as vendas, quanto por ano eu preciso, ou quanto mensal eu preciso vender para cobrir todas as minhas despesas. Talvez eu não vou ter lucro, mas para pagar todas as despesas, como funcionário, luz, aluguel, água, pavilhão e todos os segmentos que tem dentro da empresa. Então a gente tem que fazer uma cota X de 15 dias. Aí a gente paga todas as despesas que a empresa tem. E os 15 dias restantes, a gente consegue obter o lucro. Então, pode fazer um cálculo assim. Ou, por exemplo, não, dentro de 20 dias de vendas, eu tenho que vender X produtos para poder pagar todas as despesas da empresa. Mas os 10 dias restantes do mês, que vender é o lucro. E a gente quer ter uma margem de lucro X, então a gente precisa vender tantos produtos, Y produtos, para ter uma ideia de como pode ser esse orçamento aí. Estimar as vendas para poder fazer esse orçamento. Esse nosso manual aí, analisados mensalmente, por território. Por exemplo, o que quer dizer ali por território? Por área, por exemplo. Quem trabalha no estado, por exemplo, tem uma indústria muito grande e trabalha em vários estados. Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, ou só na região sul aí, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Então ele vai ali ver quais são os tipos de vendas que eles vão ter em cada estado, porque o preço pode modificar de estado para estado, por causa do ICM, tributação diferenciada, quilometragem, logística, filiais, tem N coisas que podem modificar esse preço. Então também ele analisar o território em geral, como que funcionaria cada coisa. Por exemplo, quem tem uma indústria dentro de São Paulo, tem uma área de cliente muito maior do que quem trabalha do Rio Grande do Sul, que vai atender Carazinho, Passo Fundo, Erechim, Sananduva, aí já vem aqui pro lado já de Mostarda, Santa Maria, Portão, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Por quê? A quilometragem na parte da logística é muito longe para elas fazer essa entrega. Então tem que ter um planejamento bem diferente para quem trabalha dentro de São Paulo, que os clientes estão todos na roda. Então eles conseguem colocar em vários locais funcionando beleza. Porque é tudo mais próximo, ele consegue atender muito mais clientes numa área menor. Aqui não, aqui eles precisam atender vários clientes, mas numa área muito vasta, né? Muita quilometragem. Então o preço de lá, qual vai ser o preço maior? De São Paulo ou do Rio Grande do Sul? Comparando a logística, vai ser o Rio Grande do Sul. E isso vai afetar no preço? Com certeza. Todo produto precisa de um valor agregado de logística. Então também vai ter um aumento do produto. Só que eles podem ganhar em alguma parte de tributação, sendo que eu não sei como é que está a tributação
E no Rio Grande do Sul, você vai ter diferenciação lá para Santa Catarina, Paraná, que também pode afetar aí no produto. Então, os termos monetários que eu acabei de falar aí, as despesas com propaganda, com marketing, de 30% a 50% da venda. O marketing, quem é visto é lembrado. Então, se você não trabalha com marketing, você não é visto. Então, você não é lembrado. Então, por isso que essa parte de propaganda na televisão, de folder, de redes sociais, é muito importante, porque toda hora aparece pra gente uma propaganda no vídeo de YouTube, no final da Magazine Luiza. A gente olha na TV, tem Magazine Luiza. Olha não sei onde aí, num folder tem Magazine Luiza. Porque o investimento de marketing deles é muito grande, é gigantesco. Outra é Coca-Cola, porque quando eu falo em refrigerante, a primeira coisa que vem na mente é Coca-Cola. É o marketing funcionando. Tudo quanto é lugar que você vê é propaganda da Coca-Cola. Você vê propaganda da Sprite, da Fanta, vê, mas esporadicamente, uma por ano, às vezes passando que nem tem. E assim a gente sabe qual é o refrigerante, mas quando fala em refrigerante, primeira marca que vem na cabeça é a Coca-Cola. Por quê? É o marketing funcionando. E assim, quem é visto é lembrado. Então, quando você vai no mercado, o seu subconsciente, primeira coisa que manda, vou comprar Coca-Cola. Além de ser gostosa, é uma coisa que traz para você a marca, o marketing funcionando, de você lembrar daquele produto. E pode ver que também elas vão estar expostas em lugares estratégicos, onde o consumidor passa geralmente pelo aquele produto, né? Que a gente também vai trabalhar, ou vocês já trabalharam aí a apostila de marketing que ensina tudo isso aí. Vamos ver aí estoque. O estoque tem que ter aí uma parte de estoque, porém não agressivo. Um estoque para caso dê algum problema na empresa, no segmento da comparação que a gente falou, de um problema que teve com um fornecedor no meio do caminho de entregar a mercadoria, ele tenha um certo estoque para poder manter o abastecimento para os seus clientes, para o comércio. Porque se ele não tiver essa precaução, ele pode dar um problema na entrega da sua mercadoria e o cliente não ficar satisfeito e assim romper um contrato. Então ele também tem que prever isso. Também a gente tem aí compras e também mão de obras. Seria compras você ter na manga sempre mais de um fornecedor e mão de obra você sempre ter ali um cadastro de possíveis funcionários. Porque se você tiver que aumentar a sua produção para a entrega de um produto, se você aumentar, provavelmente você vai ter que investir em mais pessoal, mas você vai ter que fazer um recrutamento através de uma agência. Mas se você já tiver um pré-cadastro dentro da empresa de possíveis funcionários, você já pode ligar para um deles na hora e falar, você não gostaria de fazer uma entrevista com a gente? E o Recursos Humanos aí entrar em ação e já logo colocar esse funcionário trabalhar e não deixar a máquina ou esse setor, essa defasagem desse departamento por falta de profissionais. Então também a empresa e os gestores têm que pensar nisso. Despesa administrativa, quais vão ser? Aquelas que tem todo o segmento, água, luz, funcionário, toda a parte administrativa interna da empresa e também a parte externa que a gente já vai ver também ao decorrer, que são com vendedores, quilometragem, combustível, comissões, que a gente vai ver ao decorrer também. Gasto de capital, que é aquisição de novo pavilhão ou alugando um novo prédio para ampliação, então do ativo da empresa. Também cobranças e os seus meios, que tipo que vai funcionar, a logística de cobrança desses seus produtos, desse seu segmento ou dos seus serviços, vai ser através de duplicata, Pix, boleto bancário, vai ser em dinheiro, vai ser de 30, 60, 90, vai ser de que forma? Também o gestor tem que pensar nisso, porque ele tem as suas obrigações. O que são as suas obrigações? Com fornecedores. Então, se ele comprou um produto lá, matéria-prima, em 30, 60 e 90, ele não pode vender o produto dele nesse mesmo pensamento em 30, 60, 90, 120, 150 e assim em diante sumir de vista. Porque vai chegar uma hora que ele não vai ter capital para honrar suas obrigações. Então também ele tem que saber como vai ser o giro de pagamento desses seus produtos. Os pagamentos então com seus fornecedores e com as datas programadas. Então aí temos ainda o fluxo de caixa. Fluxo de caixa, o que você tem para o fluxo de caixa depende muito da parte da venda, como você programou, né? Do recebimento dessa mercadoria. Então também é bem importante aí a gente fazer essa variável. Preparação aí para a demonstração dos resultados por período, que o contador necessita disso, e geralmente é ele que ajuda
o administrador a fazer essa parte, né, anual, para ele poder ver aí os movimentos da empresa, como que está o ativo e o passivo, para ele ter um equilíbrio e poder fazer a sua programação dentro desses resultados demonstrativos. É uma tabela que a gente também vai trabalhar um pouco isso. Balanços mensais para controle das situações financeiras, do patrimônio, também patrimonial, e de cada período. É importante. Por exemplo, tem algumas empresas que fazem mensal, tem outras que fazem quinzenal, tem outras que fazem semestrais, outras bimestrais, então outras anuais. Depende de cada segmento da empresa, de cada setor que necessita fazer esse balanceamento. Depende do contrato que essas empresas têm durante a venda ou para poder confeccionar ou produzir algo, atender o seu cliente. Os valores aqui, ou vamos ver, nesse caso aqui, os estudos de casos que eu tinha comentado para vocês. Então, o orçamento de uma indústria, vamos dizer, fictícia aí, de madeiras, DEC Limitada, é o nome da empresa. Ela pode produzir 2 tipos de decks, que a gente já vai ver que são aí. Temos o deck para piscinas. DEX é aquela parte lá de você ter os segmentos dentro da sua empresa. Pode ter mais de um segmento. Então ela tem um segmento de DEX chamado DEX, que é para piscinas, e outras de indústria de madeira. São 2 segmentos bem diferenciados, mas está dentro do próprio nome da empresa. Então temos ainda dentro desses DACs, que é chamado aqui, de largo e de estreito período, aqui com um código diferenciado entre si. A gente já vai ver isso mais na imagem que eu vou passar daqui a pouquinho. Suas vendas se concentram em 3 estados, por exemplo, dessa empresa, que seria em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e a sua matéria-prima, que seria a madeira e a tintas, que vai englobando dentro das piscinas, que a gente vai ver, comprada no Sul, a madeira é comprada em São Paulo. O DAX, ou os DAX, está iniciando o orçamento para o ano 2001, vamos dizer assim, tá? Vamos botar 2001, 2011, mas vamos botar como se fosse 2001 no nosso contexto aqui. E apresenta as projeções com estimativas de vendas para os primeiros 5 meses de 2001. Então, eles ainda estão no ano de 2000. Eles estão projetando para o futuro, para o ano seguinte. Então, a indústria de madeira, ela prevê um aumento de 10% no volume das vendas para 2021, para 2001, e projeta a venda para os meses de janeiro e maio de acordo com os históricos das vendas de novembro e dezembro. Por quê? Eles vão fazer a venda de novembro e dezembro e vai ter uma estimativa do como vai ocorrer no outro ano, de 2000. A gente está em 2001, ali nessa nossa projeção. Do ano anterior, fica definido da seguinte forma: a previsão do volume de venda para janeiro e maio. Então, vou passar aqui que vocês conseguem me acompanhar. Então, a previsão do volume de vendas para janeiro e maio. Aqui já com a previsão para 2001. Não faz de conta que a gente está no ano 2000. Então, ela pretende vender aqui, o preço previsto para deck largo é de 250 e para o deck estreito, curto mais prazo, é de 150. E o recebimento das vendas efetuadas é realizada com a base entre 3 opções, aqui, porcentagem nesse caso. 30% seria à vista, 30% em 30 dias e 40% em 60 dias. Essa seria aí a previsão dela, de orçamento, para ela poder honrar também com seus fornecedores. Então, as vendas realizadas nos meses de novembro e dezembro de 2000 estão da seguinte forma na segunda tabela. Como a gente está vendo aqui, tem ali janeiro, fevereiro, março, abril e maio, previsão, que eles estão prevendo o que eles vão ter que fabricar, a quantidade ali para janeiro, fevereiro, março, abril e maio, que eles estão fazendo, faz aqui semestre do semestre. E nesse outro quadro que a gente vai ver aqui, ele já tem a de novembro e dezembro do ano de 2000. Então, a gente tem aí, vamos pegar ali o de longo prazo, que lembra que a gente tinha um valor lá de R$250, a gente vai fazer 250 vezes a quantidade, que é 405, e por sua vez vai dar aquele resultado de 101.250. Depois lá de dezembro, ele vai pegar aquele de longo prazo ainda, para dezembro, a quantidade de 155, que ele vai somar 250 vezes esse valor, que vai dar 38.750. E já o de estreito, que é o curto prazo, ele tem ali 605 peças, mas no valor, no desconto ali de R$150. E aí ele vai fazer vezes o valor unitário ali, ou o montante. 150 vezes 605, que vai dar 90.750. Somando os dois, vai ter ali
192 mil. E o outro, a gente vai ter a quantidade 150 vezes 560, que vai dar 84, que ele vai somar o 38 com 84, vai dar 122.750. Então, dentro desse contexto, as quantidades e os valores do produto, de largo e estreito, eles foram faturados nos meses de novembro e de dezembro do ano de 2000, e os dados desses meses deverão sempre ser utilizados para realizar a data de previsão das vendas de janeiro e de dezembro do próximo ano. Aqui, então, eles vão ter sempre um relatório que eles possam fazer uma previsão de como que vai funcionar no próximo ano. Por ali eles vão ter uma ideia da quantidade de produtos confeccionados, de mão de obra, de estoque, tudo que eles tiveram no ano anterior, eles vão tentar fazer uma previsão que seja nesse contexto. É claro que as indústrias, as empresas, elas têm uma previsão de ter sempre um aumento, ter uma margem de lucro maior. Então, por isso que é uma previsão que tudo pode ser alterado, consertado, estimado de forma diferente ao decorrer do ano ou do mês realmente daquele planejamento. Então, a gente tem aqui o padrão de produção, previsão do custo de compras, para produzir a largo e ao estreito, que serão necessários aí quais são os insumos. Isso a gente vai ver numa outra tabela aqui nesse caso, que seria da margem dos insumos do produto, que eu vou passar na tela aí. Então, quais são os estoques, os insumos dessa unidade de produção do produto? Se é duas empresas, uma vai trabalhar com a área mais de madeira, depois vai adicionar a tinta, como a gente vai ver aí em cada uma delas nesse contexto fictício. Tem aí a largo prazo, 3 madeiras ali, 0,300 litros de tinta, e depois a quantidade de 12 seria quanto que valia o minuto do funcionário, né? A mão de obra direta por minuto. Então, aqui é um cálculo que eles fizeram, como que se fosse nesses dois contextos, teria o resultado dessa tabela aí para a gente poder ir acompanhando. Após identificar os insumos da produção, teremos orçar os gastos que esses produtos vão trazer para a empresa de produção, o estoque, os fornecedores para o próximo exercício que a empresa vai obter, o exercício social que a gente chama, que é do próximo ano. Então a gente ainda tem que ver as partes políticas de compras de estoque, por exemplo, se esse fornecedor ele dá preferência para quem compra dele todo ano, ou se ele não tem preferência, quem chegar primeiro ele está vendendo, se ele tem uma margem de escassez do produto, ou se ele realmente não é um repasse, ele é exatamente o cara que está na primeira linha, vamos dizer assim, ele está na indústria realmente, ou em algum lugar onde tem a matéria-prima necessária, se ele tem muito concorrente dentro dessa matéria-prima, ou se ele é exclusivo, tudo o gestor tem que ter uma ideia. Então ainda a gente tem as compras que vai incluir aí os materiais, se vai ser comprado mensalmente, ou eu vou ter um certo estoque, de acordo com a necessidade dessa produção. Ainda se eu vou ter um estoque dentro da empresa ou a empresa não tem espaço para estoque, eu vou ter que trabalhar talvez com uma filial, alguma coisa assim, ou ainda trabalhar com estoque dentro da parte da logística. Pagamento, como que vai funcionar, se vai ser efetuado sempre no mês seguinte a compra, se vai ser de 30, 60, 90. O estoque, né, correspondente, quantos dias eu preciso ter um estoque, caso der uma zebra na empresa e eu consigo rapidamente converter sem prejudicar o meu fornecimento para o cliente, se vai ser de 15 dias, 30 dias, 10 dias ou uma semana, né, da produção do mês seguinte. Então, qual é o estoque inicial que eu tenho que ter para poder entrar no mercado ou para poder cumprir com as minhas obrigações de entrega para o ano 2021, por exemplo, ou 2001, eu estou lá no final de novembro e dezembro e todo o meu estoque foi vendido, mas eu tenho que pensar que eu vou iniciar o ano. Então, eu tenho que zerar tudo para iniciar o ano, então eu tenho que iniciar o ano com quanto de estoque? Mas eu já sei que em janeiro a minha venda é fraca. Então aí eu vou saber mais ou menos quanto de estoque eu preciso ter para poder atender os meus clientes que deram férias para os funcionários, mas elas não pararam de trabalhar. Elas ainda estão no segmento de vendas. E tem algumas empresas, por exemplo, que no setor de janeiro ela fatura bastante. O setor, por exemplo, de moda, de roupa, de vestuário, em janeiro geralmente aumenta, né, o segmento. Restaurantes também de alimentação, em janeiro muitas vezes aumenta, porque ninguém quer tirar férias, ficar em casa fazendo comida. Geralmente a galera vai passear e com isso aumenta nos restaurantes. Então com isso vai aumentar o quê?
a parte de alimentação, eles precisam de mais alimentos. Vai ter setores que vão começar a ficar aquecido, mesmo que seja de férias. Por exemplo, quem trabalha com serviço, massagens e outras coisas assim no segmento, nas férias geralmente o pessoal faz tudo que não fez durante o ano. Aí para isso a gente vai ter aqui para comparar uma outra tabelinha, ou dentro dessa parte da empresa, qual é o estoque inicial que eles deveriam ter para o início do ano de 2021. O estoque de material necessário para manter o giro de estoque em funções dos prazos de entrega ou dos fornecedores, conforme eles vão me entregando o material para me poder fazer a produção, e também para mim ter a área de logística, se eu tenho uma frota própria ou se eu preciso terceirizar a entrega do meu produto e com isso ter um valor agregado. Então, como que vai funcionar dentro desse meu segmento? O que eu tenho que ter de estoque e eu consigo entregar no tempo hábil? Se eu tenho que contar com uma logística interna ou externa de contratação, né? Então aqui o estoque é dos produtos acabados, no caso, pronto para entrega, finalizado. Estoque inicial dessa tabela aí ou da tabela anterior, o saldo de estoque final do exercício social anterior, social que ele tem entre a empresa, que pode ser utilizado para suprir a demanda inicial do novo período de janeiro, no caso, no nosso comparativo fictício aqui. Ainda a gente tem que ver os gestores, nesse caso, a parte dos custos indiretos de fabricação, tem a totalização ali no nosso segmento de 70 mil mês referente à mão de obra indireta, que seriam os encargos sociais, energia, a manutenção, entre seguro do pavilhão, de automóveis e outras coisas. Também ainda a gente tem aí, nesse valor inicial de fabricação, capital inicial ali de 70 mil, tá? Ainda ele vai ter que ver nessa soma o custo de depreciação e os ativos que foram depreciados em dezembro de 2000, que seria num valor orçado pelo gestor de 8 mil, e os custos de depreciação que entrega os custos indiretos de fabricação, que são os maquinários que a gente já vai falar mais detalhado, que colaboram com o lucro da empresa, mas ele tem um desgaste ao decorrer da sua fabricação. As despesas administrativas, eles orçaram que seria de 20 mil mensal, para pagar funcionários e outras despesas administrativa mensal, com também material para escritório, cafezinho e outras coisas. As despesas com venda, que são despesas fixas, ali eles teriam no orçamento deles de 15 mil reais mensal, e ainda tem as de publicidade, as salários de vendedor, também tem as despesas de viagens, tem as despesas variáveis, que são as comissões dos vendedores, dependendo do que eles vendem, diferencia de um vendedor para outro. Por exemplo, o vendedor mais antigo, geralmente ele tem uma margem de comissão maior do que o vendedor que entra recentemente para aquele setor. Também tem uma variância entre essa comissão. Orçaram que seria um faturamento aí entre 5% do faturamento pago no próximo mês, de um mês para o outro no total aqui. Os novos investimentos também, eles elaboraram aqui 80 mil. A empresa planeja adquirir com esse valor máquinas, por exemplo, no valor ali de 250 mil em janeiro e de 80 mil em fevereiro. Então, talvez eles vão querer fazer de duas formas, pagar aí 250 mil de entrada na máquina, depois mais uma prestação em fevereiro de 80 e liquidar a máquina. Ou às vezes querem comprar várias máquinas, algumas nesse valor capital de janeiro de 250 e depois um capital menor para um outro segmento que vai complementar as máquinas, por exemplo, correias, rede elétrica e tudo mais, num valor menor de fevereiro do gasto de 80 mil. Então também eles vão ter que dar uma olhada aí, e também a depreciação dessas máquinas ou desses equipamentos, que geralmente quando são novos a gente vai ter uma tabela, mas é de 10%. Também a gente vai ter que dar uma olhada dentro desse segmento da empresa, a parte política de caixa da empresa, como que vai funcionar. Então se a empresa planeja manter o saldo mínimo em caixa, por exemplo, de capital de giro de R$2.000 para eventuais imprevistos, em caso de necessidade, pode, por exemplo, ter ali ou acessar essa conta de forma bem simples através do banco, um banco comercial mais próximo, com jurozinho razoável ali de 1,5, ou às vezes tem um capital de giro próprio dentro da própria empresa para custos de escritório. Depois a gente vai ver o balanço patrimonial do mês atual, que seria o 2.000, que vai ajudar o fluxo do caixa, o gestor ter uma ideia do gasto que vai ter no ano seguinte. Então a gente vai ver uma outra tabela aqui para acompanhar,
que seria esse balanço aqui. Como vocês vão ver, o ativo e o passivo lá no final, 4.932.557 é para o tanto passivo quanto para o ativo, que vocês vão estudar isso mais a fundo um pouquinho na área de contabilidade geral, se vocês já não tiveram. Mas aqui é só para a gente dar uma pincelada, ter uma ideia. Aqui ele vai ter o circulante, aquele que realmente não é fixo, né? Ele vai estar, de repente, num movimento, e de uma hora, de uma semana para outra, ele pode modificar, ou no final do dia, por isso que ele é chamado de circulante, onde vai ter ali as duplicatas e tudo mais. Depois os não circulantes, que é aqueles mais fixo, já diz que não é circulante. E aí vocês vão ver aqui no contexto como essa legenda da figura do quadro que a gente tem atrás aí, para que vocês consigam entender aonde lançar cada coisa dentro da empresa. Geralmente tem um software para isso. Aqui é só para a gente ter um entendimento de um relatório, em grosso modo, para que possa tomar a parte de decisões da empresa. Então, como vocês podem ver, o patrimônio líquido, que é o que mais interessa para a gente, o que está ali de 4.807.557, eles vão ter ali 1.000, e o capital social, no caso que seria de 4.190.000, e reservado de lucro 617 mensal. Geralmente dentro desse contexto aqui, como vocês vão ver, o relatório que eles fazem de um para o outro. Ainda não tem uma data fixa aqui, mas talvez ele pode ter feito aqui o relatório anual. Então depende do segmento da empresa, pode ter um relatório igual para o mensal e para o anual, bem semelhante. A única coisa que vai modificar são os valores, mas aqui é a estrutura semelhante. Então é importante realizar um levantamento orçamentário da empresa, dos ativos e dos passivos, para facilitar a apuração do balanço patrimonial. Iremos apurar o balanço patrimonial projetado de acordo com a previsão dos orçamentos apresentados, o que eles programaram para o próximo ano, ou para o próximo semestre, ou próximo bimestre, depende de como que é a parte orçamentária e financeira dentro do segmento da empresa. Então a gente terminou o tópico 1 dentro dessa unidade e agora a gente vai ver o tópico 2, ele vai trazer para a gente a identificações dos custos diretos e indiretos das indústrias. Então vamos ver ou tentar identificar os custos industriais diretos e indiretos e também aonde ser utilizado ou utilizando como exemplo das empresas fictícias que a gente viu aí, o produto dos artigos de madeira, né? Então a gente vai ter o subtópico 2.1 dentro desse tópico 2 da unidade 2, que é o custo variável ou diretos, que são aqueles que mantêm uma relação direta com o volume de produção ou serviço da empresa, que são todos os materiais utilizados no processo de transformação para finalizar um produto novo. A gente pode ver que pode ser variáveis. Por exemplo, ele já está numa confecção, numa produção de escala de um produto, porém ele quer tentar, além daquela escala, já uma venda certa de um produto que ele já sabe que teve aceitação no mercado, mas ele viu que está diminuindo um pouco a venda, ou viu que a concorrência lançou um produto novo. Ele também pode seguir para dentro desse segmento e assim fazer essa projeção, custo variável ou direto, para fazer esse novo produto, lançar ele no mercado. Então, quanto mais a empresa produz, mais custos diretos ela terá, por isso esse tipo de custo é chamado de direto ou variável, que ele pode modificar. E o termo variável é designado aquele custo que varia de acordo com o volume de produção. Vamos ver alguns tipos de gasto para a produção dos artigos de madeira nessa empresa fictícia que a gente está falando, que esses artigos de madeira serão classificados de que jeito? A gente vai ver aqui uma tabelinha e vocês vão conseguindo entender melhor, né? Então, nesse quadro, a gente vai ver algumas coisas, tipo a madeira que compõe os artigos de madeiras aqui, os materiais que compõem dentro desse segmento dos componentes materiais de matéria-prima. Aqui temos os materiais necessários e as quantidades para produzir determinado produto, como vocês podem olhar ali, vai ter a referência. É importantíssimo separar cada tipo de componente por código, esse que está em rosinha, ou referência no caso, para poder encontrar o produto dentro do software bem facilmente, para facilitar a identificação dos custos na elaboração das fichas do produto, onde ela vai conter várias informações, principalmente para a área da logística, localizar esse produto no almoxarifado ou em qualquer outro lugar com facilidade.
Então a gente tem aqui no primeiro, ó, referência, depois a gente tem matéria-prima para identificar o nome do produto, depois o valor unitário e depois a medida em metro, quilo, litro e o que esse produto, ou unidade ou peças, o que esse produto tiver. Então essa tabela aqui organizacional, ela é muito fácil do gestor localizar o produto, ver se ele está no pedido ou não, e até para ele fazer um pedido, porque geralmente nessa referência, algumas empresas adotam a referência da própria indústria. Então, quando ela fala num código de referência, a indústria já sabe qual é o pedido. Outras não, usam o nome do produto, bem semelhante, para que essa comunicação seja também fácil. Em outros setores, por exemplo, da área de compras, usa um outro software onde ele compara o código da empresa, da matéria-prima, por exemplo, com a matéria-prima que chega da empresa, mas eles renomeiam ele com outro código que eles conseguem se localizar melhor. Então tudo depende da organização, de como a gestão programou para que facilite encontrar ou localizar esses produtos. Então a gente já entendeu aqui essa parte de referência, onde colocar discriminado o nome dos produtos, os valores e as medidas, como que esses produtos vêm, de que forma. Observe que alguns itens desses componentes possuem preços com 5 casas decimais após a vírgula. Isso acontece porque determinado produto tem seus preços unitários tão reduzidos que é impossível aplicar seus respectivos preços com 2 casas decimais, o resultado de 0,00, e não justificaria o seu cálculo. Exemplo da referência 150, pino T25 no valor de 0,00500. Vou voltar ele slide aqui para a gente poder observar isso. E como vocês viram, tem várias casas decimais aqui. Porque o que acontece? Imagina como que eu vou colocar o preço de um parafuso, de um prego, não tem como, né? Então tem que geralmente fazer por quilo, e aí a gente consegue mensurar. Mas para você colocar isso dentro de um software, para ele calcular, por exemplo, eu usei 10 pregos, eu vou ter que fazer um jeito do software calcular quanto que saiu esses 10 pregos dentro daquele móvel que eu estou produzindo. Essa tabela aqui ela vai me ajudar a ver como que é a medida, como que ele foi comprado. Se foi por quilo, por tonelada, aí ele vai dividir isso por uma quantidade mensurada, vamos dizer assim, para ele ter uma ideia do valor unitário. Aí acaba vindo para essas casas decimais porque ele não custa nem um centavo. Ele vai buscar mais casas decimais para que ele consiga mensurar razoavelmente um valor unitário. Beleza? Então, o custo que permanece inconstante em determinada capacidade instalada de produção, independente do volume dessa produção, vista como custo de um período de produção dentro do segmento aqui, como a gente vai ver, os custos fixos ou indiretos. Então, dentro desse contexto, vamos pular esse UNE aqui, que a gente já viu, e esse aqui também. Então, ele ainda complementa para nós ali que o custo de um período de produção pode ser a depreciação de uma máquina industrial ou o salário de administração da fábrica. Isso quer dizer que esses dois tipos de custos existirão na empresa, havendo ou não produção durante o mesmo período. Por esse motivo, ele se chama fixo. Sempre vai existir e indireto, pois não é aplicado diretamente no produto. Então, a gente deu dois custos aqui, né? O do salário, da administração, nesse caso, da fábrica, porque independente se o setor de chão de fábrica tiver de férias em janeiro, 15 dias, ou a produção diminuir, o administrativo vai continuar funcionando. O salário é fixo todo mês. Ele não vai reduzir a quantidade de funcionário e o salário desse pessoal. Ele tem que pagar igual, mesmo que a galera não esteja produzindo, não estejam na empresa. O salário continua igual. E aqui a gente também a depreciação das máquinas. Mesmo que elas não estejam todas funcionando em escala de produção, elas estão ali paradas. Elas já não têm o mesmo valor comercial. Ela tem a sua depreciação. Vai ter novos lançamentos de novas máquinas com valores, tecnologia diferenciada e também a produção, desgastes que ela está tendo, mesmo que ela traga o ativo para a empresa, nela ela está tendo uma defasagem de valor porque ela está tendo desgaste. Então, esse tipo de custo não é identificado na produção. Não há uma medida objetiva, né, do consumo. Nesse caso, temos que distribuir os custos através do rateio, né? A gente vai ratear essa depreciação dentro do produto final
no geral. Vai ter uma estimativa de quanto por cento, que a gente vai ver que tem uma tabela de depreciação daqui a pouco. Então, exemplo dos custos indiretos, pode ter aí o aluguel, material de consumo geral, de escritório, por exemplo, salários e encargos, que a gente vai ter que um funcionário, ele custa 2 vezes para a empresa. Se eu pago 3 mil para um funcionário, ele custa para essa empresa 6 mil, porque os outros são encargos que ele tem que pagar aí para o funcionário ter os seus direitos no final do ano e tudo mais. O custo fixo ou indireto independe do volume da produção. Ele dá um exemplo ali, que é o valor mensal do aluguel do prédio, do galpão da fábrica, é o mesmo durante o período contratual. Não importando se a empresa produz 1.000 ou 1.200 unidades mês de determinado produto naquele local. Exatamente, boa comparação que o Uni traz para a gente aqui. O aluguel vai ter independente da produção larga ou curta escala. Porém, a gente vai ter as suas exceções. Vocês que trabalham em indústria aí, vocês sabem que em alguns contextos, não somente quem trabalha em indústria, quem mora de aluguel. Nesses 2 anos de pandemia, muitas empresas e muitos proprietários entraram em acordo com seus inquilinos. Por quê? Se os caras não estão recebendo o salário cheio, é claro que eles não têm condições de pagar o aluguel cheio. Então, alguns funcionários até reduziram, alguns contratantes ou contratados, eles reduziram o valor do aluguel tanto das indústrias, dos galpões, quanto também dos seus funcionários que vivem de aluguel. Tudo era um acordo comercial. É claro que tem algumas exceções, porque foi um caso atípico, né? Então, dentro desse contexto que a gente refletiu aqui. Então, ainda a gente tem aí a parte de mão de obra indireta, que são trabalho realizado não pertinente entre alguns produtos. A gente pode ver um exemplo dos trabalhos relacionados com controle. Por exemplo, a gente pode pedir uma auditoria a alguém terceirizado, que não é funcionário da empresa, mas a gente precisa ter uma ideia de como está indo. Então, pode chamar uma auditoria para fazer isso. Ainda, a gente pode ver aí também dentro desse contexto planejamento de produção, alguns desenvolvidos por programadores, controladores, encargos de produção, supervisores, almoxerifados, vamos dizer aqui, almoxerifes e outros segmentos. Principalmente aqui a parte de programação. Muito difícil uma indústria ter um setor de programação, onde ele vai mexer com o software da empresa constantemente. Aumentando novas aplicações, alguma coisa, geralmente isso é terceirizado, né? Então é mão de obra indireta. Quando precisa, aciona uma empresa de TI e ela vai lá e dá um jeito e ajuda a colaborar, atualizar o sistema, qualquer coisa nesse segmento, instalação de um programa, e assim a gente vai tendo. E outros exemplos que a gente pode dar é depreciação de equipamentos. Também pode haver aí o seguro do prédios industriais, de energia elétrica ou até mesmo aluguel, como a gente pode dar uma olhada aí. Tem o critério de rateio, que significa adotar uma forma de dividir esse custo fixo pela quantidade de volume de produção e as horas totais disponíveis dos funcionários contratados pela fábrica ou o peso total do volume da produção realizada, entre outras formas possíveis. Tem o software, lógico, que faz todo esse cálculo. Você vai ver a depreciação depois numa tabela que a gente vai ver, que ele joga lá e ele já vai trazendo esse cálculo para dentro do produto final. Principais características do custo fixo ou indireto, como é conhecido, ele diz aí que o critério de rateio ele pode ser efetuado de diversas formas. Exemplos que a gente pode dar, que pode ser dividido o valor da fatura da água pelos números de colaboradores, para ter uma ideia do gasto. Também o valor da fatura da internet pode ser dividido também pela quantidade de usuários, de funcionários que precisam acessar a internet, para eles terem uma ideia do valor que vai ser rateado para entrar em cada volume de produto produzido. Então também tem que colocar esse custo, porque ela colabora para a comercialização, para a fabricação ou industrialização desse produto. Então, sem a internet, isso não seria possível. Os setores administrativo, de vendas e de compras estarem conectados com seus clientes. Então, também ele faz parte da despesa da empresa. Tem que ter um rateio para que chegue no produto final. Uma característica que pode facilitar o trabalho de diferenciar o custo fixo ou indireto dos custos variáveis ou diretos é a necessidade da empresa industrial adotar qualquer forma de rateio
dos produtos. Agora a gente vai falar um pouco sobre a parte das embalagens. Vou passar aqui. E elas também são consideradas no processo de produção, porque tem um gasto. Ou pode ser embalagem, aquela plástico bolha, com aquele plástico fino que a galera tem que colocar todo o produto. Pode ser tipos variáveis de embalagem, como a gente vai ver. O lixo, na verdade, que a gente junta hoje no Brasil e no mundo é muito através de embalagem. Por exemplo, o refrigerante ele vem numa embalagem, que é o vidro. A cerveja, o calçado vem dentro da caixa. Tudo que a gente consome vai no mercado é sacola, tem embalagem. Então essa parte de embalagem ela tem um custo altíssimo, na verdade, mas precisa proteger o produto até que chegue ao consumidor. Então tem algumas embalagens que às vezes é até mais bonita que o produto que a gente compra, que aí vai ter um custo muito mais agregado em cima. Mas como o marketing funciona dessa forma, às vezes a embalagem incentiva a pessoa a comprar esse produto, não somente pelo produto, mas também pela embalagem. As embalagens e os demais componentes diretos dos produtos são utilizados na sua produção. Lembre-se, custos são todos os gastos necessários aplicados ao produto até deixá-los em condições de vendas. E as embalagens são materiais utilizados para acondicionar os produtos e transportá-los ao consumidor final de forma segura, sem danos ou acidentes. Quando a gente compra, por exemplo, acessa aí o Mercado Livre, a gente compra um produto de lá, ou da China, ou sei lá, de qualquer outro lugar. Ele vai vir com a embalagem enorme, primeiro uma caixa de papelão, depois a gente vai abrir essa caixa de papelão, vai ter um monte de plástico bolha protegendo esse produto. Dentro desse plástico bolha ainda vai vir uma outra caixa, que é a embalagem do produto, que isso, por sua vez, quando você abrir, vai ter uma outra embalagem protegendo o produto. Principalmente se for na área de tecnologia, da informática. Ele vem realmente muito protegido, porque ele passa por várias. E mesmo assim, ainda a gente chega a alguns produtos nas nossas residências quebrado, com alguma avaria, que a gente vai ver também isso na matéria de logística, não sei se vocês já tiveram, mas também pode ocorrer também dentro desse custo. Como vocês vão ver, a embalagem desse produto, que às vezes é bem pequenininho, pô, a embalagem por si só dizendo, desde da onde ele saiu até chegar ao nosso produto, acabou tendo um custo maior do que o produto final, do que o produto em si. Então ela também faz uma grande diferença no orçamento da empresa, no custo do produto final. Então vamos ver aqui os componentes de embalagem nessa tabela, seguindo o mesmo contexto do software da empresa fictícia, a referência em rosinha, o nome dos produtos, o valor dele com as suas casas decimais, porque muitos deles passam, né, os zeros ali, custa menos de 1 centavo, vamos dizer, e a medida desse produto, se é litro, se é quilo, se é por peça, se é por metro, como que funciona. Então essa tabela ajuda a gente a ter um suporte do contexto geral do produto identificado. Observando nesse quadro o código de referência, por exemplo, a referência ali 230, 240, que é uma bobina de papelão, que tem um valor ali de 2,50 por quilo, que vai ser acrescentado dentro do produto. Então, por exemplo, como que eles podem fazer o cálculo de quanto vai em cada produto? Se custa 2,50 o quilo, eles vão ver agora com 1 quilo quantos produtos ele consegue embalar. E aí eles vão fazer o rateio. Dá para fazer o cálculo dessa forma. Também tem um outro ali, fita de amarração, no caso, no valor de 0,5 a peça. Então, essa fita, a peça, dá para embalar ou, sei lá, amarrar quantos produtos. Assim também eles conseguem ver pela essa quantidade quanto que sairia. Tem outros valores por itens, distribuídos de acordo com as medidas de cada produto na tabela aí, e ainda temos as etiquetas que facilitam a identificação de armazenamento dentro desses produtos. Então, tanto para a parte de almoxarifado da indústria ou da empresa, do depósito, ou ainda na parte logística para a distribuição. Por exemplo, esse produto pode ficar no calor ou não, se ele pode ter peso em cima dele ou não, se ele é um produto frágil. A etiqueta ajuda a dizer muita coisa sobre o produto, não somente aqui no código. A etiqueta que fica diretamente validada no produto, fixada no produto em si, em armazenamento. E ainda tem a parte aí do código de barra, que são outras coisas que também facilitam identificar quais são os produtos e suas localizações. Provavelmente a gente vai ver em outra matéria de logística. Vamos ver aqui algumas identificações de etiquetas.
dentro dessa parte que eu vou mostrar para vocês aí, que são as identificações de etiquetas, que tem as referências, as etiquetas, que aqui está falando só uma margem de etiqueta, que tipo de produto, né? Etiqueta de produto e etiqueta de volume, o valor de cada uma delas, que uma é por metro e a outra é por peça, que é bobinas, então também ela fica entre uma referência exclusiva para ela. Como vocês podem ver na referência, tem ali 26, 27, 28 acompanhados de 2 zeros. Quer dizer, toda a etiqueta ela vai ser lançada dentro desse segmento, dentro dessa numeração, fica mais fácil a localização. Então, quando você já coloca um 2, ele já vai trazer um monte de produto dentro do estoque de almoxarifado. Depois você coloca um 6, ele vai trazendo uma determinada. Um 7 e assim por diante. O próprio sistema ele já faz o filtro, é bem interessante. Então, as etiquetas de identificação são importantes para quê, né? Para os clientes localizarem o produto, para as transportadoras identificar os tipos de produto, os volumes aonde se encontram durante o processo de transporte, ainda a quebra, avaria ou as péssimas condições que um produto de transporte a gente pode ver aí ou avariar, pode ser enviada para o depósito e de que o produto veio, de onde veio, de qual transportadora, isso ajuda a identificar. As etiquetas também devem conter informações sobre o que? O peso máximo por produto em cada embalagem, para não empilhar uma em cima da outra e o último produto está todo quebrado, porque não suporta o peso de várias unidades em cima. Empilhamento máximo permitido em cima desse determinado produto, porque se passar disso ele também pode haver alguma avaria, trincar ou quebrar ou danificar e riscar. E as condições de fragilidade desse produto. Também ainda tem outras coisas, acondicionamento desse produto. Se ele pode ficar exposto ao sol, se ele tem que ficar na sombra, se ele pode ter contato com a água ou não, por exemplo, num depósito onde ele se encontra, se ele tem que ficar condicionado dentro de um container, ou se ele pode ficar no chão de fábrica, exposto ao tempo. Tudo depende do produto que essa empresa trabalha. Então, falando sobre essas partes de mão de obra, a gente pode falar aqui um pouco que mão de obra direta é determinada pela quantidade de horas necessárias de pessoas, mão de obra qualificada, nesse caso dos funcionários diretos, em todos os processos da fabricação do produto. Então, dependendo da quantidade de venda, do meu processo de orçamento anual, eu já vou saber quanto que eu vou produzir em determinada época, quando eu tenho que contratar ou dispensar funcionários. Por exemplo, eu contratar alguns funcionários horistas, que vão trabalhar por horas num determinado mês porque a produção é melhor, ou contratar que nem as lojas fazem em datas especiais. Por exemplo, Natal e Ano Novo, eles aumentam a quantidade de funcionários nas lojas para atender o público. E depois, em janeiro, eles dispensam esses funcionários. Então também eles podem fazer dessa forma, mas tudo através do planejamento, porque eles já sabem o mês anterior qual é o mês que vendeu mais e assim sucessivamente. A mão de obra, então, aqui nesse caso direta, é identificada pela folha de pagamento, os valores com os encargos sociais, ainda os valores dos salários, acrescentado do 13º, o FGTS, férias, adicional de 1/13 sobre as respectivas férias, o funcionário tem direito. Mesmo que for num tempo, sei lá, de 6 meses, ele também tem direito a isso. Então, também é calculado para que pague esses funcionários em curta duração. Os gastos diretos são relacionados aos gastos com o pessoal empregado, no caso da fábrica, na fábrica, e os gastos indiretos estão relacionados com o pessoal empregado na área administrativa. A necessidade de separar os gastos com a mão de obra, pois as mãos de obras diretas têm a relação com a produção, com o produto final, e é utilizado no cálculo de margem de contribuição. Já os gastos com a mão de obra indireta não têm relação com o processo de produção. Justificamos isso na ficha técnica de aplicação dos custos que estudaremos no tópico 4, lá o último tópico dessa unidade. Beleza? Mas deu para entender mais ou menos qual é o valor que é calculado no produto e um que é sobre a administração, que é um custo separado da produção, independente. Certo, aqui a gente tem uma outra tabela, que é o custo de mão de obra e os salários. Como vocês vão ver aqui, 4 funcionários, o Eduardo, o Wilson, o Pedro e o Osmar, que são diretos, e vão ter os indiretos, que são aquele Oswaldo, o Vitor e o José. Então vocês vão ver aqui o custo de mão de obra dos diretos, que eles vão estar na fábrica, e os indiretos, que vão estar o administrador, que é o Oswaldo, o Victor e o José.
Então, seguindo essa tabela, vocês vão ver o contexto de cada um deles em sua realidade. Qual que tem aqui a parte do Vale Transporte, a cesta básica, tem direito à cesta básica, o plano de saúde e os outros que é considerado somente o gasto com o salário. Então tem uma diferenciação para que vocês possam acompanhar na tabela os gastos diretos e indiretos sobre a folha de pagamento de 7 funcionários. Salário direto, 5.660, e o indireto vai ficar parecido na mesma margem, vai ter 5.650. Total vai dar 11.310. Depois a gente tem o Vale Transporte indireto, que não tem nada, e o Vale Transporte total, que é do direto, que é de 528. Vamos ter a cesta básica, R$ 260, só no direto, e depois a gente vai ter o cálculo total, que é o de 260, porque só um setor tem, e depois o plano de saúde, que também só o direto tem, que é R$ 760. O valor administrativo, na verdade, não vai ter. Então, vai dar um total de 760, que o salário é o valor base que o funcionário recebe da empresa pelo trabalho efetuado. Vale transporte é o valor fixo determinado para cada funcionário da empresa, dependendo da onde ele mora. Em alguns casos, a empresa tem ônibus próprio, ou às vezes terceiriza essa parte do transporte, aonde eles vão buscar o funcionário. Mas em muitas empresas também, eles repassam esse valor para o funcionário para que ele chegue na empresa por conta própria. Também tem aí a cesta básica, que é um prêmio de assiduidade pelo quem não falta em nenhuma atividade da empresa. Tem o plano de saúde, que é um plano de saúde privado que as empresas podem oferecer como benefício para atrair o funcionário, né, um adicional aos seus empregados. E também os gastos diretos com os planos de saúde relacionados à tabela anterior, que se referem aos gastos da folha de pagamento do pessoal da fábrica, ligado diretamente à produção do período. Porque algumas empresas têm que ter isso obrigatoriamente para algum acidente, se ocorrer com um funcionário, eles já têm um plano de saúde interno para a empresa poder socorrer um funcionário. Por isso que ela é acrescentado na folha, no gasto geral. São gastos diretos de consumo ao processo industrial. Então vamos ver outros gastos de encargos sociais, que é o custo de mão de obra, e também ali FGTS, do INSS, desse terceiro salário. Isso vai contar bastante no valor agregado no funcionário. Como vocês podem ver, aqui já a parte do administrativo e da fábrica, todos eles em geral têm direito. Então ele funciona um pouquinho diferenciado aqui. O FGTS, o INSS, os 13º, FGTS, um 14º salário. Aqui nesse caso, vocês vão ver que todos eles têm direito. Então tem os valores totais de cada um, quais são a contribuição que a empresa deve fazer, e também é descontado do funcionário, os valores aqui respectivos. Depois a gente tem mais uma tabelinha para entender um pouquinho a mais com profundidade. Essa tabela do INSS é para descontos em folha do funcionário que paga, e esse desconto não é um custo para a empresa. O INSS para o ano de 2012, então, quanto mais você paga, mais você contribui. Empresa parada, que é chamado 20% sobre o total da remuneração paga devida ou creditada a qualquer título durante o mês, os seguintes empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviço. O cálculo dos custos trabalhistas, conforme a tabela, é possível identificar os gastos com encargos sociais. Vamos voltar lá aqui um pouquinho e aqui a gente vai falar um pouco sobre ela. Indireta é 452,80 a menos, totalizando 904,80 dos dois setores, tanto de fábrica quanto administrativo. Depois o INSS tem 1.132 e o outro 1.130, vai dar o total de 2.262. E o 13º tem ali 471,67, o outro um pouco menos, 470,83, totalizando 942,50. O FGTS, 13º salário, 37,73, e o outro vai ficar bem no patamar, só os centavos que vão modificar ali, dando um total de 75,40. O FGTS é calculado multiplicando o valor do salário base por 8%. O INSS é calculado multiplicando o valor do salário base 20%, que é um custo sobre a folha de pagamento, e o 13º é calculado multiplicando o salário base por 12. Então, já o FGTS sem o 13º salário é o valor de provisão do 13º salário vezes 8%. A seguir, vamos identificar o INSS
e o 13º salário, já as férias, o FGTS, INSS mais férias, que são os gastos adicionais que os funcionários têm direito sobre o seu salário, que já é a empresa que vai assumir. Então aqui a gente vai seguir uma outra tabela. Custo de mão de obra, encargos sociais, férias e tudo mais que a gente falou ali. Então a parte da fábrica, o administrativo, direto e indireto, como a gente pode perceber aqui, ele vai dar os diretos, todos esses valores. Eu vou seguir um pouquinho adiante, não vou falar muito ela detalhada, que vocês podem visualizar, mas eu vou seguindo ele porque senão não vai dar tempo. Eu já vi que já é 9h13 e a gente ainda está no tópico 2. Então eu estava detalhando ela um pouquinho mais, eu vou passar um pouquinho mais batido aqui. Então, alguns encargos que indicam a folha de pagamento e dos quais os funcionários têm direito sobre o seu salário, que são o 13º das férias, uma parte dela, o FGTS sobre déficit de férias e o INSS referente ao mesmo. Agora o custo da mão de obra, então o cálculo de quanto que sai aqui para cada um deles, que também vai ser direcionado, observando os custos que se apresentam a seguinte forma. Como a gente pode ver aí, o direto e indireto de todos eles, as férias, que vai dar 314 com 17, tanto para um quanto para o outro, totalizando. Depois a gente vai ver as férias no total, 25 com 13, do INSS, 62 com 83. O FGTS que fica 25 com 13. É possível apurar o valor total da folha de pagamento, somar todos os tipos de gastos apurados em diretos e indiretos dos resultados finais. Então, em geral, a gente tem os diretos 10.201 com 51 e os indiretos 8.638 com 22, totalizando 18.839 com 73. Então, o valor da folha de pagamento inclui todos os encargos sociais representados nesse valor, que é 18.839,73 mensais, custa para a empresa. E esse valor é a soma do salário, do Vale Transporte, cesta básica e o plano de saúde, FGTS, o INSS, 13º salário, o INSS, as férias, a tabela anterior que a gente viu lá, e o valor do salário básico dos funcionários, que saía no total de 11.310, que é o valor da folha total do pagamento, que daria 18.839,73, que houve um acréscimo na folha de pagamento, no geral, na ordem de 7.529,73 por causa do 13º salário do final do ano das férias. Ficaria 7.529,73 dividido 11.310, que vai dar uma porcentagem de 66%. Arredondando aí. Caso queira adicionar os resultados encontrados no valor inicial da folha total dos funcionários, dá 18.839, como a gente já viu anteriormente. Vamos ver aqui as horas de produção. A tabela apresenta as horas disponíveis dos funcionários ligados diretamente na produção, que são aqueles 4 lá, o Eduardo, o Wilson, o Pedro e o Osmar. Ele totaliza 40 horas semanais cada um. Como um mês possui cerca de 4,5 semanas, o nível aproximadamente de 90% das horas trabalhadas ou dos funcionários, calculamos o total de 153 horas por funcionário no centro produtivo direto. As horas úteis, então, de 40 horas semanais, você vai fazer vezes 4,25, que dá um número de semana, vezes 0,9, que é o nível de aproveitamento, que vai totalizar em 153 horas úteis trabalhadas. Tempo por um funcionário na fábrica, normalmente registrado no cartão ponto ou no cartão de entrada e saída. Então, ele já tem um software também que faz esse cálculo para a gente ver aqui melhor. As 612 horas são disponíveis apenas para os quadros de produtos e de linha produtiva da empresa. Então, temos aí o valor do custo da mão de obra, é representado pelo MOD, que na empresa ficou de 10.201,51, que é a quantidade de horas disponível para a linha de produção da empresa, que seria de 612 horas. Da conta para a gente fazer, daria 10.201,51 dividido aí por 16.669,14 no total, contando. Então, custo da mão de obra, 16 por hora de produção. R$16 a hora de produção para esse funcionário, digamos assim, que custa para a empresa. Isso significa que cada hora trabalhada, a empresa gasta, custo direto com o funcionário, um valor de 16, vamos falar de R$17, incluindo o salário base, 13º e as férias. Então, ele já tem um cálculo de quanto custa. Então, por isso que eu digo, quando o funcionário tem algum problema na empresa, que ela mesma pode resolver, para não ter que chamar o setor
de informática é negócio para a empresa, que ele não fique parado, que ele continue numa produção. Tópico 3. Então, identificação dos gastos de produção. Já nessa unidade 3, o que a gente vai ver aqui? O planejamento da produção e conhecer o que é a depreciação dos bens industriais, identificação dos gastos da produção. Então, o planejamento da produção em uma determinada época, que é chamada de sazonalidade do mercado, que ocasiona uma demanda muito variada entre o período do ano. Então, vai ter algum período do ano que a venda vai ser maior e outra menor. Prova picos de demandas dentro do gráfico de um determinado período, para ajustar assim a capacidade produtiva da empresa nas oscilações dessa demanda. As empresas podem adotar algumas estratégias de contratação, treinamento de funcionários para cumprir essas escala aí de oscilação. Utilizar também horas extras para que possa cumprir a entrega de um determinado produto contratado. Claro que isso pode modificar e varia de acordo com o número de funcionários e a disponibilidade da utilização dessas horas extras. Para determinar o que será produzido, primeira semana, mês ou programar aí a produção, considera a previsão inicial da demanda para aquela semana do mês. Então, eles sempre estão pensando na frente. Também considera o saldo disponível que a empresa tem em estoque, que pode, por exemplo, perder alguns dias, algumas horas a mais, sem problema. Então, no dimensionamento dos lotes, a capacidade produzida é considerada os termos das horas disponíveis para quê? Para a produção do mês e as taxas de medida dessa produção por hora. Então, para que eles possam fazer esse cálculo. A lista de horas disponível para essa produção também tem um cálculo que eles fazem aqui na soma. Vou mostrar uma tabelinha que vai ajudar a entender um pouquinho a previsão, que é o que eles acham que vão produzir, a quantidade de unidade que eles precisam para honrar suas obrigações, a hora por peça, quanto que custa para a empresa, e também o total consumida, quanto que ele precisa em valor aqui. Você consegue ver dentro dessa tabela como que eles utilizam esse cálculo. Então aqui estamos vendo as horas disponíveis para produção para cada artigo, no caso da fábrica lá de madeira. Autoclavo, por exemplo, na quantidade de 10 vezes 50, que seria o tamanho dela, a produção é estimada de 798 unidades de tempo de produção de cada peça, que seria no custo de horas de 0,25 horas, no caso aqui, ou arredondando para 15 minutos. Seria mais fácil aí no cálculo. O autoclavo 50-50 seria um gasto de 650 unidades, seria no custo de 5 minutos. A frisada 50-50 seria 10 minutos, uma quantidade de 850 unidades. Desk de 10 vezes 50 seria 650 unidades em 20 minutos. Que as horas disponíveis da produção estão relacionadas ao volume de produção, demanda do mercado que está sendo absorvida pela empresa, beleza? Que ele vai atuar, que ele vai vender e vai cumprir com as suas obrigações. Depois a gente tem a apreciação, que a gente já viu o que seria anteriormente, mas aqui a gente vai ver um pouquinho mais a fundo. A depreciação, então, diminuição da capacidade de geração de caixa do bens. Então, o capital de giro vai diminuindo. A vida útil do bem ocorre por que causa? Causas físicas, que a gente pode dar uma comparação, que os bens vão perdendo a sua eficiência de funcionamento, começando a dar problema, decorrência de desgaste pelo seu funcionamento pelo tempo. Também por causas funcionais, que são superadas tecnologicamente, outra tecnologia mais moderna, e causas excepcionais também, decorrência em alguma coisa natural. Por exemplo, decorrência de um acidente, de um incêndio ou de uma tempestade, de qualquer outra coisa dentro dessa ideia. Então aqui a gente também vai ter alguns temas, por exemplo, sobre algumas taxas de depreciação, que é uma tabelinha do produto ou de um maquinário que tem dentro da empresa, que para vocês terem uma ideia de quantos anos pode ocorrer isso. Então tem essas tabelas aí de computadores 5 anos, edifício, máquinas, instalações, móveis e volumes tem uns anos e as taxas em porcentagem de depreciação anual ou no determinado ano para vocês fazerem o cálculo de quanto que esse valor aí ele vai ser diminuído. Também a gente tem os modelos de depreciação, que seria para calcular a depreciação. Existem alguns métodos como o modelo linear ou de cotas constantes, que é baseado pela vida útil desse bem, consulta a tabela, cota anual de depreciação, que é o valor do bem dividido pelo número de períodos de vida útil, e também a soma de algarismo dos anos, que não é muito utilizado. Então, o método mais utilizado da depreciação é o método linear
ou método de cota constante. É o mais fácil e que as empresas geralmente utilizam. Então, o cálculo de depreciação pode ser feito de duas formas: cotas anuais, que multiplica o valor do bem, e a taxa de depreciação contabiliza uma vez ao ano. Eles vão fazer isso anual. E as cotas mensais, o valor é obtido da divisão do valor da cota anual, que seria de 12 meses, um ano, contabilizada mensalmente. Essas são as duas formas. Tem um exemplo ali, por exemplo, de um prédio comprado no valor de 2 milhões, estou arredondando aqui, a taxa de 4%, você vai fazer a conta de 100% dividido por 25 anos, que vai ser agora a taxa de depreciação, que é 4%. Então, para melhorar o entendimento, vai realizar um levantamento fictício desse bem da empresa, fictícia que a gente está falando, e ver uma tabela aqui. Então, dentro dessa tabela, cada tipo de bem deve ser classificado de acordo com o tempo de vida útil aceito pelo fisco brasileiro, conforme os prazos admitidos e as taxas estabelecidas. Então, a depreciação dos bens, vocês vão dando uma olhada aí, enquanto isso eu vou passando e lendo outras coisas para complementar. Então, aqui a gente pode observar que a depreciação está calculada na base de cotas mensais, total de gastos mensais que a empresa tem com a depreciação e dos seus bens, que é de R$ 788,81, separando os custos indiretos dos gastos da fábrica, claro, e os gastos da área de administração, que, como vocês viram, é separado. Então, custos indiretos de fábrica, que dá 649, já as despesas gerais administrativas vai dar 139, somando ali vai dar 788,81, as duas juntas. Totalizando, então, a gente vai ver esses gastos farão parte do custo dos produtos. E então temos que criar uma forma para fazer esse rateio aqui, que a gente viu na tabela inicial, como que é feito essa tabela. Depois a gente tem a natureza e avaliação dos centros de personalidades, temos os centros de custo, que é constituído por uma parcela ou um total de uma área de atividade de produção, como que, por exemplo, a gente pode citar aí mão de obra, máquina, instalações, matéria-prima, pois ainda pode ser o insumos usado para consumir aí ou consumidos na própria produção, energia elétrica também pode complementar. Depois a gente tem os centros de vendas, inserida, englobada nas vendas realizadas vezes as metas estabelecidas pela empresa ou pelo vendedor a ser batidas. Pode ser modificada também, mas nos centros de vendas eles vão ver aí algumas partes que aloca dentro desse contexto e ainda avaliando as despesas dos escritórios de vendas, né? O que eles utilizam para fazer as vendas tanto internamente como externamente. Depois a gente tem os centros de despesa, e esses estão relacionados com a estrutura dessas atividades, os centros que fazem parte das unidades administrativas, que inclui ainda o exemplo que a gente pode dar, as áreas de recursos humanos, vigilância, assessoria jurídica, compras, contabilidade, ainda o faturamento, processamento de dados, entre outros. Centros de despesas, que ela pode ser medida de que forma? Com os preços dos serviços prestados por as empresas terceirizadas, então você consegue ver através da concorrência o valor do mercado atual, e aí você tem uma ideia. Ainda os centros de investimentos é muito amplo, né? Então é ligado diretamente no tamanho da empresa, no volume do negócio que a empresa tem, o tipo de gestão que a empresa adotou. Pode ser feito de várias formas esse contexto de investimento. Então, esses centros de investimento está relacionado com o quê? Com o retorno dos investimentos. Já está dizendo que é o setor de investimento. Então, todos eles almejam o quê? O lucro. Exemplo desse investimento de expansão que a empresa pode ter é quando a empresa aí amplia a capacidade de produção, compra novos maquinários e consegue trabalhar, por exemplo, nos 3 turnos direto. Aumenta um turno de produção. Inovação, por exemplo, um produto top de linha que é colocado no mercado e que passa a ser carro-chefe da empresa. Também pode ser a substituição de um processo produtivo por um outro melhor, aumentar a produção, diminuir o custo por um bom planejamento. Ainda quando a empresa faz um investimento para agregar algo diferenciado na empresa, por exemplo, um automóvel com motorzinho 1000, e eles colocam com ar-condicionado. É um diferenciado para o mesmo valor da concorrência, mas sem um ar-condicionado. É um diferencial, né? Investimentos obrigatórios aqui que a gente pode falar, preocupação com a ecologia,
ou ainda investimento para preservação do meio ambiente, algo obrigatório pelas empresas. Elas fazerem um contexto no CNPJ, quando eles abrem empresas, esse contexto já programado, eles possam aprovar os órgãos governamentais. Então tem isso para eles ganharem a licença para a empresa funcionar, dependendo do seu setor. Financeiras, a gente pode falar em mercado de ações, investimento, imóveis para valorizar o patrimônio, centros de lucros também, a gente tem aí um segmento de empresa que pode ser variável pelos responsáveis, centro de custo, pelas receitas e pelos resultados. Gastos estão distribuídos por departamentos relacionados pelas fábricas no geral, com valor mensal de 7.570, os administrativos no valor mensal de 12.300, totalizando aí 19.900, beleza? E aí a gente finaliza o tópico 3. Então, voltando na nossa tabela, a gente consegue dar um andamento aqui e logo em seguida a gente vai para tópico 4, passar a tabela aqui. E o tópico 4 a gente vai trabalhar a apuração dos custos e a formação de preço das vendas, como que ela funciona, como ela é formada. Então aqui a gente vai ver quais são os custos demonstrados nas fichas técnicas que elas são criadas, que é muito semelhante a essa que eu estou mostrando para vocês ao fundo aí da nossa empresa fictícia, os dados demonstrativos nas fichas técnicas de acordo com a linha de montagem dos produtos que a gente está trabalhando e o que essa ficha técnica nos traz. Ficha técnica, ela também é conhecida como a ficha de produção. Elas são apresentadas aí os materiais, os insumos, são também utilizados na produção de determinados produtos. Com essa ficha, ela permite a gente identificar quais são os custos inseridos nessa produção. Como a gente está tendo aqui, ela é bem extensa, ela é bem detalhada, mas ela ajuda a gente a ter uma clareza no que engloba toda essa produção. Na segunda linha, a ficha, a gente pode encontrar as descrições dos produtos na linha de produção. Na coluna referência, contém ali o código, como a gente viu lá naquela outra, só que agora ela está em referência um pouco diferente, um pouco diferenciado, que identifica a matéria-prima que vai ser utilizada. Exemplo dessa ficha de produção, que existe algumas referências de número de 300, é que o deck autoclavo, como que se chama na nossa empresa fictícia, como vocês vão ver, ele está ali com um consumo de 0,1000 mais metro quadrado por metro. O preço fica quanto o preço no unitário aqui, ou por metro quadrado, fica 1.200, totalizando aí R$120 que custaria o consumo de matéria-prima, fabricar, terminar, ficar um produto acabado. Depois a gente tem aí a parte da segunda tabela. E a gente vai dando uma acompanhada, que eu vou passar alguns custos aqui que a gente teve dentro dessa tabela, mas dentro de uma outra vocês vão absorver melhor esse cálculo. Sobre as embalagens também, a gente vai ter um outro gasto, que o gasto gerais variáveis da fábrica, mais o custo fixos. Vamos ver aqui, ficha técnica. Agora a gente vai ver uma outra ficha técnica de aplicação dos custos. Nessa tabela aqui, que é a ficha técnica de aplicações, a gente pode ver aí que tem as horas, custo variável, tem várias coisas que vocês conseguem ver aqui no número, né, do consumo, do preço. Pode calcular a apuração dos custos da matéria. É claro que eu não vou falar cada uma delas, mas vocês podem ler ali, que vocês vão entendendo a amarração, como que essa tabela funciona, que senão não vai dar tempo da gente terminar essa aula. Depois a gente vai ver a ficha técnica de aplicação dos custos, já de um outro produto. Para determinar o preço dos produtos, é fundamental a gente analisar o produto consumido, o público consumidor. Então, para determinar qual é aí a concorrência, se está sempre a letra para a necessidade de adaptar, ou se está sempre alerta às necessidades do mercado, se adaptando às novas tendências, possíveis mudanças políticas e econômicas, os custos da mão de obra, a sua tecnologia, conhecer o mercado em que a empresa está atuando ou que gostaria de atuar, e dentro dessa visão, analisar o mercado. Vai permitir o gestor as condições de definir as estratégias de atuação no mercado. Para quê? Para determinar o preço que vai ser praticado ao seu consumidor. Tem os objetivos do preço de custo, preços do produto, que proporciona a longo prazo o maior lucro possível para a empresa.
Então, a participação do mercado, a capacidade produtiva da empresa, capacidade de trabalhadores, empregado, ou capital empregado que a empresa tem no negócio, né? Se ela já é autossustentável ou ainda se ela depende de financiamento. Conforme a atuação no mercado, os preços têm diferentes nomes, tarifa, anuidade, mensalidade, aluguel, tem muitos meios de você mensurar isso. E existem situações específicas que determinam o preço. Quando o produto é distribuído em uma nova região de vendas, quilometragem, a logística pode tudo diferenciar. Quando a empresa envolve um novo produto, ou quando haver dúvidas em relação à demanda desse produto, você não sabe se aquela área, aquele produto vai ser bem aceito. Também o preço pode aumentar por causa da inflação ou ainda da escassez. Quando a concorrência muda o preço, também é para chamar atenção, para a gente verificar por que ele mudou o preço, foi para maior ou para menor, e a gente tentar pelo menos equilibrar o nosso próximo da realidade dele. Básico na formação do preço é o que? É necessidade do cliente. É o que você tem que avaliar, né? Se ele está disposto a pagar esse preço que você está estipulando ou que a concorrência estipulou. Depois a gente tem política de preço. Há dois fatores que a gente pode também considerar nessa formação de preço. É acompanhar a concorrência, como eu falei ali, e a diferenciar o nosso produto. Também é uma coisa que pode acompanhar para a gente ter uma ideia do preço. Formação do preço também de vendas. Precisa oferecer produtos de qualidade, serviços, preço ao cliente que esteja disponível a pagar o nosso produto. Se eu vou trabalhar com um produto melhor qualidade, um preço maior, se meu cliente está disposto a pagar isso, ou se eu quero preço, então eu vou fabricar um produto de curta duração, vamos dizer assim, mas com preço bem agradável. Tem que ver que tipo de cliente eu tenho. Então, as empresas, para serem competitivas, elas precisam procurar reduzir esses custos o máximo possível na produção, para criar formação de preço aí que consiste na aplicação de porcentagem, geralmente, sobre o custo do produto ou do serviço. Contexto de produção. Taxa de marcação é a sua fórmula, que é composta, no caso, chamado MEC, pelo somatório dos impostos sobre a venda, também as despesas financeiras, as comissões sobre as vendas, as despesas administrativas e também com as vendas, a margem de lucro desejada. Então, tudo isso aí vai englobar para você saber o valor ou fazer o cálculo do produto final. Então, após que você já fez todo esse cálculo e você já tem o valor estimado, então o gestor ele pode com certeza estar dentro do preço de venda que estão incluídos em todos os gastos, saber com certeza que está tranquilo, a margem dá para pagar as despesas, dá para ter um lucro desejado bem tranquilo. Já o cálculo do markup ali, o consumo que a gente tem num conjunto de produtos, a gente tem aqui uma tabelinha para complementar aí como que seria esse cálculo, o faturamento e a porcentagem de cada tributo que a gente paga sobre esse produto. Está as porcentagens no meio, 17, 5%, 8%, que dá ali a comissão, propaganda, as despesas que a gente vai ter no cálculo para finalizar a nossa venda do produto. Então, dentro desse contexto, a gente vai seguindo uma outra tabela enquanto eu vou falando e vocês vão dando uma olhada nos valores que isso vai acrescentado no produto. Então, ainda sobre a margem de lucro, a gente pode ter 10% dividindo-se aí no resultado final de 14,8 por 142,85, que é o preço de venda. Como vocês podem ver, a alteração do resultado. Inserido os gastos de tributo. Como a gente sabe, no Brasil a gente tem muito imposto. São impostos de renda de pessoas jurídicas também que vai ser acrescentado, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição do PIS, do COFINS, do ICM, do IPI. São várias coisas para você determinar de como ficaria o preço de venda de um produto sem os gastos do imposto. A gente vê que se tirar o valor de todo esse imposto que a gente viu, a gente vai chegar ao cálculo do produto sem o imposto e vai saber qual é a margem de imposto que a gente acaba pagando. Vamos ver aqui uma outra tabelinha da distribuição desse valor e as suas porcentagens aqui do lado. Vão visualizando a distribuição do valor total da venda para ver quanto tem de gasto com os custos, com os tributos, quando a empresa espera o lucro com a venda desse produto.
adequação do preço de venda, a gente tem a formação do preço de venda, a tarifa simples, corrente que pode estabelecer estratégia de preço competitivo a médio prazo, né, aplicando a margem de lucro menor e obtendo melhor resultados. Isso a curto prazo, quando você quer desovar logo um produto e ter aí uma margem de lucro para poder honrar com as suas obrigações. Então, dessas 3 opções é recomendada a definição do preço de venda com base em dados técnicos mais seguros e outras podem causar complicações. Aí a estratégia da empresa, que não é muito utilizada. Tipos de preço também, a gente desnatação, que envolve a fixação do preço relativo alto no início da vida útil do produto e que depois o preço então é reduzido à medida que o tempo vai passando. Isso pode ser aplicado em produtos de tecnologia, quando os produtos é inovador. Como vocês podem ver, pode ter uma estratégia aí. Falando em estratégia, a gente vai ver a estratégia dos preços competitivos, quando a organização estabelece preços iguais à da competitiva, da concorrência. Também líderes de preços seguidores, organizações de grandes fatias de mercado, como rede de supermercado, capacidade de produção, se fosse uma indústria, ou ainda capacidade forte de compra. Organização mais fracas no ramo, elas vão seguir as indústrias maiores, que têm poder de compra ou de fabricação. Preço predatório, estabelece por tradição. É o preço do cafezinho, do jornal, que é predatório porque sabe que todo brasileiro, independente do valor, gosta de ler um jornal ou de tomar um café, então esse preço mantém alto e o pessoal continua consumindo. Preço isca ou preço líder, atrações ao cliente, itens de baixo preço de produção, com a intenção de quê? De vender o produto mais caro. Ali é só uma isca, por isso que diz ali preço isca. Você está jogando uma isca para chamar o seu consumidor para dentro do seu estabelecimento e assim ocorrer a venda de outro produto mais caro. Estrutura de custo, como que funciona aí? Nas grandes redes de supermercado, devido ao seu alto poder de barganha com os fornecedores, porque vai comprar uma quantidade imensa, então elas ameaçam o preço das pequenas, dos varejistas, dos autosserviços. Pode ser maiores estruturados os custos relativos. Então, ela também pode ser meio predatória, fazer com que as outras empresas não sobrevivem. Estratégia política, a gente tem aí a estratégia de preço, referente à maneira de como a concorrência determina os seus preços. Então, a gente pode ter aqui, a concorrência pode, exemplo, estabelecer preços premium e sustentar a imagem de qualidade do produto, com propaganda ou ainda em locação no mercado. Enquanto os administra de maneira agressiva nos canais de distribuição. O preço determinado pelo fabricante pode influenciar o volume da entrada de novos concorrentes. Políticas de preços que estão no mercado existentes. Produtos são os valores agregados com maior estimulação ou com maior estímulo na intenção de compra pelo consumidor. Já temos aí os fatores ambientais, que é o macroambiente que eu já tinha comentado, olhar como um todo, não costuma estar sob o controle das indústrias, de nenhuma empresa em particular, mas que ela consegue atingir a todos, pelo menos uma visão para ela fazer um complemento. O governo também exerce uma forte pressão sobre a estrutura do preço da indústria, através de quê? De exemplo aí de imposto, de legislação ambiental, sanitária, dependendo, incentivos fiscais, exportação ou importação, tudo pode influenciar. Tranquilo? Então aqui a gente mata essa unidade dentro dessa parte do orçamento da empresa, a formação de custo do produto final para o seu consumidor. Eu espero ter ajudado. Boa aula aí para vocês, bons conhecimentos e bora estudar. Então, gente, fique com Deus, fiquem bem e até o próximo encontro. Valeu, galera. Fui. Grande abraço.